Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Hoje vamos falar sobre a preparação para vir para o Canadá. Será que estávamos preparados para viver em um novo país? Como foi o plano pré-Canadá e como está sendo a vida de recém-chegado, hein? Com certeza vai ser um papo cheio de dicas, situações reais, desafios e repleto de perrengues. Afinal de contas, a vida de imigrante é uma aventura, né, Xande? Pouco. Nossa convidada de hoje é a Ju, do Insta Juntos ao Norte. Ela é recém-chegada, veio com o marido Gabriel e 2 filhos, a Mel e o Romeu, e um cachorrinho, não pode ficar de fora, hein? E estão aqui em Calgary há pouco mais de 2 meses. A Ju viralizou na internet, é um fenômeno nas redes sociais. E aí, Xande Canevari? E aí, meu como querido? É que você tá? Beleza, Tudo e certo? você? Tranquilo? Tá preparado pro inverno? Amanhã põe o pneu de neve. É Pode mesmo? vir, Branca de Neve. Já? Já. Eu ainda não agendei o meu. Não, Preciso. amanhã já. Qualquer Preciso momento pode chegar? levar, né? Qualquer momento. Teu quintal limpou? Tirou as folhas? Ih, deixa aí. Tá bom que agora eu não preciso ficar cortando muita grama, que a neve já para, Já. Como é que foi a sua preparação pra vir pra cá? Assistiu muito Cara, vídeo, assisti muito Instagram? Tio Kenda, não sei se você conhece. Já ouvi falar. É, um tal de Joel, assisti bastante, cara. Foi legal. Vou falar pra você que foi emocionante, ainda mais depois de chegar aqui, foi bem uma vitória, né? Pra dar tchau pra família com 3 crianças. Então, acho que pra minha esposa foi mais difícil, pra ela e pras crianças. Eu já tinha morado fora, né, 5 anos nos Estados Unidos, então assim, não vou falar que a gente se acostuma com saudade, mas a gente aprende a viver com ela. A Renata e as crianças foi bem complicado. Boa, saquei. Bom, Ju, como é que você tá? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. E pra aquecer, já vou deixar uma pergunta. O Canadá superou as suas expectativas ou você esperava mais? Ai, pessoal, é um prazer estar aqui. Estou imensamente feliz, imensamente grata. Né? Estar aqui é como ver as montanhas, porque para quem está no Brasil tanto tempo assistindo, é como uma conquista. Você vê o Joel de frente, o Xande, o Tio Canada em geral. É realmente já assim, tô no Canadá. Opa! É pra valer, tô aqui. Seja Então, bem-vinda. Bem-vinda. É a realização de um sonho, né, de qualquer imigrante que está no Brasil assistindo vocês todos os dias. Então, já tô feliz só de estar aqui. E sim, muito além de todas as minhas expectativas, com certeza. Olha aí, que beleza. Então a gente vai conversar e vamos destrinchar aí essas expectativas versus realidade. Vamos falar dos nossos patrocinadores antes de dar sequência. Rai Bonjour. Gente, nosso patrocinador hoje é a Rai Bonjour, que é uma consultoria estudantil, parceira do Tio Canada. Então você que quer estudar no Canadá, eles têm aí parceria com mais de 100 instituições de ensino por todo o Canadá. São especialistas, estão há 10 anos neste mercado. Acabou de rolar o Canadá Roadshow, que foi um evento gigantesco aí pelo Brasil todo, com a participação de mais de 50 instituições lá presentes. Estava até a Renata da GoNorth também, a Camila, a Thaís. Um pessoal do bem, pessoal que entende mesmo, que se preocupa com vocês. Vou deixar um link aqui embaixo, pessoal, para vocês agendarem um bate-papo 100% gratuito com um dos consultores que vai poder te ensinar, te mostrar o caminho de estudo, college, escola de inglês, idiomas e diversas outras coisas, Pathway Online e outras opções. Então, não esquece, se quiser, você já dá uma pausa, faz lá o cadastro, vai receber ali vai passar por um passo a passo, vai conseguir agendar ali um bate-papo. E o nosso próximo Oakberry. Açaí, melhor. A casa do Xande. Maior açaiteria do mundo. Temos 2 unidades aqui em Calgary. Tá abrindo a 3ª na 17, do lado do Rank. Daí vai ficar bom, hein, Ju? Do lado do Rank acabou, e né? do lado do Beaver Tails. É pertinho lá da região que a Ju Pertinho. mora. Então, lá você pode pedir toppings ilimitados. Dá pra fazer um Beaver Tail com uma bola de açaí em cima? Porque eu gosto de Beaver Tail também. Bora a gente falar com ele pra fazer essa Fazer parceria. uma joint venture. Joint venture, que beleza. São 3 tamanhos de açaí, você pode pedir açaí, toppings ilimitados, e eu tô lá toda semana. E no frio, você toma açaí também? Tô lá toda semana. Toda semana. Bora tomar Bom demais, açaí. gente. Então não esqueçam de tomar um açaizinho. Bora bater um papo. Vamos lá.
Ju, se apresente para os amigos do Tio Canada, conte mais da onde você é, da sua família, da onde você saiu, um pouquinho aí pra gente entender teu background. Bom, eu saí de Nova Friburgo, né, o interior do Rio de Janeiro. Então, era uma cidadezinha pequena, assim, e era uma cidadezinha bem tranquila, sabe? A gente amava a nossa cidade, a gente nasceu, foi criado... Região serrana, né? É, na região serrana. Então, esse friozinho que tá agora aqui, pra gente tá ok por enquanto. Estamos acostumados. Mas sou casada com o Gabriel, né? Tenho 2 filhos, sou designer gráfica, meu marido formado em engenharia. E a gente veio parar aqui. Com 2 crianças. Com 2... E o cachorro. E o cachorro. Por favor, não pode esquecer. Qual que é o nome porque- do cachorro? Cookie. Cookie, é O verdade. que mais me perguntam Foi a desde Mel que que eu escolheu o contei. nome, né? Que agora Foi. que eu lembrei que ela me contou essa história de que a gente tava junto. Exatamente. E o que mais me perguntam é, o cachorro vai? Desde que eu contei na internet. Mas e o cachorro? O que vocês vão fazer com o cachorro? E sim, gente, o cachorro tá aqui no Canadá e veio todo mundo. Veio nós 5. É. Nós 5 com o cachorro, né? Mala, caixa e uma loucura, mas chegamos aqui em Calgary. E o que antes da gente chegar assim no negócio Canadá, como que era a vida no Rio de Janeiro? Vocês tinham uma vida legal? Vocês queriam sair do Rio de Janeiro ou queriam sair do Brasil, né? Vamos ampliar isso. Ou vocês decidiram vir para o Canadá? Do início? Do É, do início. início. Então, vamos lá. Eu nunca tive o sonho de morar fora, sabe? Pra mim era como se fosse assim, vou comprar um avião, eu vou ser uma milionária. Era como assim, algo distante. Não era da minha realidade. Eu nunca tinha conhecido ninguém que morasse fora do Brasil. Na minha família não tem ninguém. Então, assim, era algo só de filme. Era algo que a gente via lá longe. Então, não era da minha realidade. Então, assim, nunca foi o meu sonho de vida. Ai, vou morar fora um dia. Não, aconteceu. Mas meu marido, ele vem de uma realidade diferente da minha. Então, ele é a pessoa que sempre fez inglês. Ele é o cara que chegou ali, a gente já estava namorando, e ele teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. A gente já estava junto, ele falou assim, olha, tô pensando em estudar. Eu falei, cara, vai, olha isso. Se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu não perderia. Então, ele foi, a gente ficou junto. E assim, eu participei da viagem online com ele, né? Era foto, vídeo o tempo inteiro. Ele foi fazer tipo intercâmbio? Foi estudar, fazer um curso lá, não sei como é que é exatamente. Quanto tempo? Ai. Um que mês pergunta. mais? Não, foi? Mais de um mês? mês? Foi, eu acho que foi sim, mais de um mês. E ele foi com os amigos, assim, a galera dele. Falei, vai, curte, vai em tudo que foi assim, que é o seu sonho. Curte, porque eu não tive essa oportunidade, né? Então vai por mim. Me manda foto, compra presente. Traz essas bobeirinhas que você vê aí que eu vou ficar muito feliz. E ele Antes foi. do Romeu. Antes do Romeu, já tinha Mel, né? Não sei se não chegamos nessa parte, mas eu fui mãe solteira. Eu engravidei com 17 anos, então por isso que eu falei que não era da minha realidade mudar de país. Então ele teve a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, né? Ele passou lá, estudou, e quando ele voltou, eu acho que é um caminho sem volta, né? Depois que Foi você picado. conhece uma realidade diferente do Brasil, as pessoas se encantam. E ele voltou muito encantado. Ele foi para os Estados Unidos, né? Você sabe pra ficou onde? na que ele foi? Califórnia. Califórnia. Aham. E aí ele voltou, cara, a gente precisa ir junto. Eu preciso te levar pra conhecer a Califórnia, preciso te levar pra ver aquilo lá. Eu acho que a Mel, né? A gente tinha a Mel vai amar, porque tem isso, tem aquilo, a gente vai voltar. Ele falou assim. Eu falei assim, tá, mas como que a gente vai voltar? Aí ele falou, vou ver possibilidades. Isso que ano que era? Era muito antes agora de vocês terem vindo? Aí foi bem antes, foi antes da pandemia. Foi antes de tudo acontecer no mundo. Então, a gente começou a pesquisar, né? Meios de ir para os Estados Unidos, que é o sonho dele até hoje, Estados Unidos. E a gente viu que, sim, Muito difícil, né? cara... Legalmente. E com filho ainda, né? Se a gente fosse 2 jovens aventureiros, vamos fazer um mochilão, tudo é diferente, né? Quando a gente tem filho, a realidade é completamente diferente. A gente precisa de segurança, a gente precisa de estabilidade para poder sair do país. Então, a gente viu que não era era muito viável. Nesse momento, no momento que ele estava vivendo, ele tinha acabado de terminar a faculdade. De engenharia, né? Ele tinha acabado de começar a nossa vida de casados. Então, a gente Malemar estava comprando nossos móveis ainda na nossa casa. Então, falei, esquece isso. Vamos fazer o quê? Vamos trabalhar,
vamos juntar dinheiro, porque aí você me leva pra conhecer a Califórnia em uma viagem de família, né? E foi o que a gente fez, meio que adormeceu lá no coração dele. Engavetou o projeto e foi trabalhar. E foi trabalhar, vamos fazer nossa vida aqui. Aí eu engravidei. E aí que falou, já era. Nunca, never. Um não, com dois Agora? então. Impossível. Com um já tava difícil, né? Com uma filha. Então, imagina com 2. A gente passou assim, deixa, é sonho distante ainda. Você tinha tirado visto nessa época dos Estados Unidos ou também nem tirou? Nem passaporte eu tinha. Né? Como eu falei, nunca pisei em um outro país além do Brasil. Esse aqui foi o meu primeiro voo internacional. Então, Caracas, o primeiro. nunca tinha. Eu viajei de avião uma vez, antes daqui, né? Que foi com o meu sogro e minha sogra, eles me levaram para os Lençóis Maranhenses. Nossa, sonho em conhecer esse lugar. E é Bonito. impecável. Quero E muito assim, ir. foi a primeira viagem de avião, né? Com a minha filha. Então, assim, foi uma viagem que para mim foi inesquecível em vários sentidos. Então, sou apaixonada. E voltando aqui, então, a gente adormeceu toda essa ideia com 2 filhos. Eu falei, vamos montar uma empresa, vou focar no meu profissional, porque vamos focar em fazer dinheiro, né? Você tem uma veia empreendedora também bem forte, né? Muito forte. Da minha família é muito. Eu sou muito de criar, de fazer acontecer e não teve jeito. Então eu falei, vamos criar minha empresa aqui, vamos fazer a nossa vida. Quem sabe um dia a gente tem dinheiro para passar 3 meses lá viajando. Foi isso que a gente meio que focou. E aí veio a pandemia, né? A gente pegou Covid e eu tava com um neném de 3 meses em casa. Não podia sair, não podia fazer nada. A Mel não pegou. Eu, ele e o Romeu pegamos Covid. A Mel não, então ela ficou na casa da minha mãe. Depois do intercâmbio dele, surgiu o Romeu. Logo depois. Ele É chegou, bem- a gente fez nossa casa e engravidei. Assim, foi Um atrás velocidade da luz. Enfim, eu peguei Covid. Bebê, né? bebê pandemia, igual Bebê o Joshua. pandemia. Ele tá com 2 também, não é? Bem Tem 2, próximo, é bem, 2. bem igualzinho. Aham. E aí a gente tava em casa sem fazer nada. Com Covid, dentro de casa trancado. O que a gente ficou fazendo? Assistindo o Pesquisando. vídeo. Vídeo no YouTube. Ah, Vamos assistir qualquer coisa. E aí, passando ali um vídeo ou outro, vamos botar outro aqui. À noite, né? A gente gosta de ficar ali assistindo um vídeo. Aí eu passei um vídeo da Fernanda, do Grudes, no Canadá, que a gente já se conhecia, no grupo de maternidade e tudo mais. A gente colocou, vamos assistir o vídeo da Fer. E a gente viu um vídeo dela se mudando, esse trajeto de vir para o Canadá. Foi bem no início mesmo dela vir. E aí a gente viu, poxa, Canadá. Legal o Canadá, né? Nunca tinha passado na cabeça de Nunca. vocês. sabia nem como que Nem- era. Nem onde ficava direito. E só um adendo pra quem quer conhecer a história da Fernanda, ela veio aqui também. Verdade. Vai colocar um link aqui embaixo, porque tem a história dela também. Já vai botando na lista de links aí que a gente vai... Né, editor? E aí, gente, quando você pesquisa a primeira vez sobre Canadá, vira um vício, né? Você vai assistindo um vídeo atrás do outro, Canadá. Aí você bota no YouTube Canadá, meios de migrar. Aí você começa a pesquisar. Você entra num looping ali de ficar... O que tem no Canadá? Qual a diferença, então, da gente ir para os Estados Unidos e para o Canadá? Ah, o Canadá tem alguns meios de imigração. Olha só, isso aqui é possível. E aí você vê um vídeo, ele já vai sugerindo, né? Vai subindo outros. E aí, não para. Foi nesse dia ali, a gente com Covid, assistiu o primeiro vídeo e falou, poxa, olha aí, Canadá. Vamos ver como é que faz? O que tem no Canadá? Como é que é o Canadá? Minha mão. Como é que é o Canadá? O que tem no Canadá? Como é que é o sistema de saúde? Se a gente for, os nossos filhos têm como estudar. Se a gente for, a gente vai legalmente, vai ser tudo bonitinho. A gente vai poder visitar os nossos pais aqui. Poxa, interessante o Canadá. Aí a gente começou a olhar o Canadá, porque até então era um país de gelo. Sabe? A todo mundo gente tem esse pensamento. enxergava o Canadá como o Alasca. Tipo, só tem gelo e neve ali, o que a gente vai fazer lá? Mas a gente descobre que o Canadá não é nada disso, que tem 1 milhão de possibilidades de vir pra cá. E foi assim. Desde o primeiro vídeo, aí vem outro. Aí vem To Canada. Acabou, né? Que tem vídeo ali todo dia de tudo. Ah, vida no Canadá, compra no Canadá. Bike. Tudo tem no To Canada. Então já era. Aí começou um vídeo atrás do outro, pesquisa daqui, vê ali. E aí a gente copia um plano da outra Sim. pessoa, né? Se inspira, né? Se inspira. A vida vê, é um grande remix, tá bom? Todo mundo. a gente acaba, né, pegando a ideia de um, montando vai o nosso... misturando. Isso. Ah. Aí a gente acaba... Que a gente descobriu o college, falou...
o college é legal. Por quê? Porque o Gabriel, ele gosta de estudar. Ele é o cara do estudo, assim, ele é focado, ele tem essa veia ali de estar estudando. Então, ele falou assim, olha só que legal, eu vou poder ir estudar, que é uma coisa que eu gosto. Você vai poder trabalhar com visto de trabalho. A nossa filha vai poder estudar numa escola canadense. Então, tudo que a gente precisa. É isso que a gente quer. Falei, beleza, é isso que a gente quer. Só que aí a gente entra no outro impasse. Quanto custa um college? Como é que custa? Como é que é? Quanto custa? O que tem que fazer para ir pro Canadá, para esse college? Uhum. É o que eu acho que acontece muito, né? As pessoas se apaixonam pelos Estados Unidos. Foi o que aconteceu comigo, acho que aconteceu aqui com o senhor Canevari aqui do meu lado. E aí ela começa, olha, daí vê lá um monte de vídeos de uma galera que você não precisa pensar muito para perceber que a galera tá fora de status ali. Daí você fala, pô, eu acho que pro meu perfil talvez não orne. Não tô falando que pro deles não orne, cada um faz o que quer, tá? Mas você fala, eu quero migrar, eu quero poder voltar a visitar os meus pais numa emergência, quero entrar e sair do país, quero fazer o caminho certo. E aí você vai afunilando, daqui a pouco, tcharam, Canadá. Você pensa em Nova Zelândia, você pensa em Irlanda, você pensa Austrália, todos esses lugares, mas você vê que eles não estão tão receptivos à imigração. E aqui você faz o beabá ainda com a possibilidade de ficar para sempre. Para sempre é muito forte. Fala, produtor, nesse inverno aqui dá para ficar para sempre? Nem vou mexer com o João. Deixa o João. Calma que eu nem passei por essa fase ainda. E aí, não, mas enfim, daí você pode vir para ficar por um longuíssimo período, vamos dizer assim. Mas aí chega no plano Canadá. A gente chegou na parte do financeiro, né? Aliás, direto em Calgary, né? Vocês já vieram O que acontece? Quando a gente começou a olhar o Canadá, eu tenho um perfil muito família. Então, a gente pensou em cidades que tivessem esse perfil. Províncias, né? Enfim. E aí, eu fui, cara, eu gostei de Alberta, porque Alberta parece que tem muita natureza, tem muito lugar pra gente explorar juntos. E a gente começou a comparar custos de vida. Eu me apaixonei pelas montanhas e falei, vamos pra Calgary. Então, a gente sempre olhou Calgary. Só para o pessoal entender, província aqui no Canadá é como se fosse o estado. Então, o Canadá tem 10 províncias, como se fosse 10 estados e 3 territórios. E aí, Alberta é o estado, província, onde fica Calgary. E Calgary não é a capital, é a maior cidade, mas não é a capital. É Edmonton. Foi assim, a gente se apaixonou por Calgary, só que a gente estava no impasse de college, valor, e como é que faz, comprovação financeira, tudo isso a gente meio que caiu de paraquedas. Você falou, coragem eu tenho, agora eu preciso ter sorte. Exatamente, a gente encontrou assim, Canadá, dá para ir. Mas a gente entra em vários outros dilemas, né? Não é só querer, não é só encontrar o Canadá. Convencer a família. O financeiro, tem a família, tem o visto. E aí vai entrando em vários outros tópicos que são complicados, né? Que são fases que a gente tem que viver. E aí a gente barrou no financeiro. A gente falou assim, caramba, quanto custa um college? Dava, sei lá, 60 mil, eu não tô por fora. 30 mil dólares. E mais um adendo. Então, quando a gente fala college, que é como se fosse a faculdade, seja ele público ou privado, pra gente que é fora, a gente tem que pagar. Não é nada de graça. Exatamente. E college não é colegial. Porque tem gente que cai de paraquedas, é como se fosse uma faculdade, tipo um tecnólogo. E quando a gente fala college público, todo mundo já associa ao público igual no Brasil, né? Que é de graça e quem dera, aqui, né? Pelo contrário, é bem... Mas é isso que torna um negócio bom, porque a gente tem acesso, a gente consegue pagar e ter a oportunidade. Agora, você pega no Brasil, você tem que estudar e passar no vestibular. Todo mundo tem chance? Tem chance. Eu tentei e não passei, entendeu? Eu fui lá, prestei, não consegui passar. E aí, a faculdade no Brasil, ela é paga também, só que ela paga com dinheiro de ICMS, correto? Não é, João? Deve ser. Tá bom, deve ser. Se não for, deixa nas... A mão tá muito alta, né, produtor? A do Xande aqui, a minha. Então, só voltando à linha de raciocínio, então ele é pago, só que aqui ele é feito de uma forma diferente. Eles não tiram esse dinheiro do pagador de impostos e deixa para a pessoa pagar. E aí o cara internacional ele vai pagar o valor cheio, o cara que é doméstico ele vai pagar o valor com subsídio do governo, que chega a ser 1/3 do valor que o internacional paga. Eu ia falar que é a gente, mas hoje eu pagaria já, porque eu sou agora doméstico, né? Tenho PR.
Deu pra entender? Se não entendeu, deixa uma mensagem. E os valores são de 16 até 35 mil dólares o curso de 2 anos. Tem de 16? Ah, a Fernanda não falou que não pagou 16, não Ah, mas isso lá em 1900 e Guaraná com rolha. Deve ser uns 20 conto aí, de Victoria. Olha, lá. eu não vou saber dizer exatamente o valor do college, porque... Eu sei, o do Gabriel, 35 mais ou menos, 35 mil dólares. Acho que foi 33. É isso. Por aí, 33. É o business? Tem um vídeo... É business, né? É business. 33,600 e 600. Eu vi essa semana. É isso aí. Tem um vídeo até no meu Instagram que eu falo o valor certinho, mas é isso aí mesmo. Então, entrou nesse impasse, né? Fora que, assim... a gente, quando começou a ver do college, a gente viu que precisava fazer comprovação financeira, pagar isso, a gente meio que deu uma murchada. Por quê? Assusta? 90% assusta quando vê todos os custos. A gente falou assim, cara, nem se a gente vender tudo, a gente não tem dinheiro. A gente tinha um carrinho, tinha um... Ah, não vou lembrar, porque eu também sou péssima. Mas tinha um carrinho ali, normal, mediano. A gente, como eu falei, tava com um bebê, começando uma empresa de lingerie. Então, tudo que a gente tinha, ali a gente investiu. Tava em estoque. Tava em estoque, exatamente. Então, dinheiro, falei, cara, a gente começou a calcular. Se a gente vender geladeira, fogão, sem da geladeira, mas não sei o quê. E a gente falou, caramba, não dá ainda nem a metade. Então, a gente deu uma murchada. Falou, vamos deixar isso quieto. Aí, mas não tem jeito. Como eu falei, você quando olha uma vez, fica ali uma pulguinha atrás da orelha, né? E não para. Você tá o tempo todo olhando e pesquisando informação. Então, a gente murchou, passou, sei lá, algumas semanas, um mês. E a gente começou a ver, poxa, será que tem que ter isso tudo na conta? Porque tem a comprovação financeira, né? Que tem o college, mas não sei o que para comprovar, 1 ano de vida. E a gente falou assim, poxa, vamos ver outras possibilidades? Só para saber quando que era isso que vocês decidiram vir. Poxa, eu tava na pandemia, no auge né? da pandemia, o Romeu com 3 meses. 2019, 2020. Não, 2020. O Romeu tem 2 2021. anos, tá lá pra mim. É 2021. Deve ter sido, não me recordo. Foi final de 2020, início de 2021, por aí. Então, a gente deu uma murchada, porque tudo que a gente tinha estava investido na nossa empresa de lingerie, e nem se a gente vendesse tudo, a gente tinha dinheiro para comprovação financeira. E aí Fala a gente... mais aqui, ó, pertinho. Desculpa. Não, imagina. Então, a gente murchou, passou uns meses, a gente começou a pesquisar, então, se não existia um outro meio, né, de fazer essa comprovação financeira. Será que se a gente mostrasse a empresa, a gente começou a pensar assim, poxa, a gente investiu o nosso dinheiro todo na empresa, e se a gente vender toda a empresa... Vender tudo, carro, vai dar ali um pouquinho, com esse pouquinho não dá. E a gente conheceu o caminho do sponsor, né? Que a gente não conhecia. Seria patrocinador. A gente não tinha ideia do que era isso. Então, quando a gente conheceu o caminho do sponsor, a gente falou assim, pode ser que agora funcione. Porque o pai do Gabriel tem uma empresa no Brasil. Então, ele teria que comprovar. A gente não tinha casa própria, a gente não tinha... nada. A gente tinha 2 filhos. Aliás, você fala a sua idade? Ou não, você esconde a tua idade? Eu sou novinha. Tenho 27, fiz 27. Então, vocês estavam no começo, normal, tá começando a vida juntos. Então, assim, a gente estava mobiliando a casa ainda. Tinha geladeira e fogão para vender, se fosse vender tudo que a gente tinha, né? Então, a gente viu que o sponsor poderia ser um caminho. Poxa, a gente tem ali o meu sogro, que tem a condição de comprovar. Vamos ver, então, agora o que faz? Mas tem que comprovar pelo menos o mínimo, a gente descobriu, né? A gente começou a fazer várias consultorias, tudo que era gratuito, que aparecia assim. Gabriel assistia várias lives, né? Essa que eu falei agora, tipo, grátis, opa. Era essa que a gente fazia. É comigo mesmo. Pra pagar, a gente não fez, não. A gente fazia assim, gratuito. Tem aquela primeira. Aí Gabriel faz fazia 20 várias. da primeira, né? Cada uma tira uma dúvida. Cada empresa a gente foi fazendo. E aí Gabriel fez assim, toda vez, depois do trabalho dele, né? Ele chegava em casa e falava, vou fazer uma reunião ali só pra tirar umas dúvidas rapidinho. Aí ele ia. Aí todo dia ia fazer essas consultorias gratuitas, que a gente conseguia cupom, por exemplo, de desconto, aí fazia. E aí a gente foi vendo que o sponsor era um caminho que a gente conseguiria. Mas falaram com a gente, tudo bem vocês irem com sponsor, mas, poxa, vocês são uma família com 2 filhos. Tem que comprovar alguma coisa, né? O mínimo ali. E a gente falou, poxa, quanto que precisa? Sei lá, 100 mil. Olhei pro Gabriel e falei assim, onde a gente vai conseguir 100 mil? A gente tem o carro, vamos vender o carro. A gente, beleza, conseguiu 30 mil do carro, que era o carro que a gente tinha. Botamos os 30 mil ali no Wise, né? Deixamos ali.
E foi o que a gente comprovou. Deixa eu só explicar pro pessoal sobre a comprovação financeira, né? O governo, ele pede o primeiro ano do college, ou seja, seria 50% desses 33 mil dólares aí, que seria 16.500, arredondando. E aí ele pede mais um valor para o aplicante principal, que é 4 cerca mil. de 10 mil dólares. E 4 para o cônjuge, 14. Então tá 14 com 16 dá 30. E mais 3 ou 4 por filho. 4, aí é 4 para filho e esposa. Para cada um. 4 para cada um. Então Gente, eu não seria sabia. 4, Eu que me ferrei 8, com 12. 3 filhos. Então 4, 8, 12, com os 16 ali, tá falando mais os 10, peraí que eu me embananei, 22 com 16, 38. Então o governo no site, ele vai pedir o mínimo de mais ou menos isso para uma família no perfil dela, entre 38 e 40 mil dólares, seria a base. Canadenses. Dólares, $1.000 canadenses, porque ele entende que esse é o valor mínimo para você passar pelo primeiro ano. Então você pega aí esses 40 mil dólares vezes 4 vai dar 160 mil reais. Seria o valor que está no site, mas não é o recomendado por nenhuma consultoria de imigração que pede para você comprovar o college inteiro, porque a disputa de pessoas que têm o valor do college inteiro é essa. Eu não estou falando a regra absoluta. Existem exceções. E aí a gente acredita a Deus. Todo tipo de exceções. Tem pessoas que apresentam menos e é aprovado. Tem pessoas que apresentam muito mais e não é aprovado. Eu tô aqui a prova viva. Eu tô te falando que... Aí falaram, gente, vocês têm que ter pelo menos 100 mil. Todas as consultorias falavam isso. Mais o sponsor. Mais o sponsor, né? Pro sponsor comprovar o resto que vocês não têm. E a gente não tinha, gente. Sabe quando não tem nada para vender mais? A gente vai vender o quê? A empresa você tinha conseguido vender? Você colocou ela à venda? Então, a gente tinha uma empresa e a gente calculou assim, se a gente vender a empresa inteira, tudo, com site, Instagram, que a gente tem ali também, funcionando, uma empresa funcionando de lingerie, que era reconhecida já lá na nossa cidade. Sei lá, a gente tem um dinheiro para pagar o college, se a gente conseguir vender tudo. Mas a gente tentou. E nada. E não conseguimos. Chegou uma época que eu vi o Gabriel que ele tava assim... Imagina a ansiedade de vocês nesse pré-Canadá, nesse plano, precisando dessa grana e não entra. Como que tava lidar com essa ansiedade? Chegou a pensar em desistir? Não. Desistir, não. A gente... É o que eu falei, o Gabriel, ele tentou com todas as forças dele vender. Mas eu falei assim, Gabriel, olha, se for da vontade de Deus, a gente vai. Então... O que falta mais pra gente ir? É só o visto? Só a comprovação financeira? Aí ele, porque ele passava dia e noite traduzindo, ele já tinha feito a prova, né? Já tava com a LOA, tudo bonitinho pra poder vir, só faltava o visto. E além também disso, tinha a parte do documento da minha filha, né? Que a minha filha não é filha biológica do meu marido, filha do coração. Então, eu tive que entrar na justiça para conseguir a assinatura do juiz, para que ela pudesse vir conosco. É bem burocrático. E eu tinha conseguido essa assinatura do juiz. Então, eu falei com ele, olha, se for da vontade de Deus, a gente tá aqui com o documento, a gente conseguiu tudo bonitinho. Se for da vontade de Deus, a gente vai. Então, fica calmo, porque eu vi que ele já estava entrando nessa... Paranoia. Tipo, eu tô tentando vender a empresa, eu tô tentando fazer isso, eu tô buscando uma renda extra. Só que a gente tinha 2 filhos, a vida não para pra gente ir pro Plano Canadá. A vida não para pra gente estudar, a vida não para pra gente resolver tudo. O filho fica doente, o filho tem que resolver coisas da escola, tem prova. Então, entra nesses dois mundos aí. Que é difícil você conciliar, né? Enquanto isso, que estava correndo atrás da grana, tudo, família, havia apoio de todo mundo? Então, desde que a gente começou a estudar sobre o Plano Canadá, antes dele ser aceito pelo college, com LOA e tudo mais, a gente sentou e conversou com todos os nossos pais. Todos juntos, de uma vez? Não, com o pai e a mãe dele e com a minha mãe, né? Meu pai... é falecido, mas eu conversou com a minha mãe antes disso tudo acontecer. Porque a gente é muito apegada à família. A gente é bem, assim, o Gabriel muito mais até do que eu. Sabe aquela família que você vê em filme que tá todo mundo junto?
E que é uma Domingão, almoço de domingo. todo domingo, todo café da tarde, a gente estava lá. E é uma família, assim, eles são muito juntos. Então, era importante que eles entendessem. Vocês moravam perto? Sim, muito perto da minha sogra, dos Dindos, do Romeu. Família era tudo muito E junto. eles ajudavam até a cuidar das crianças. Muita coisa. Era, tipo, gente, juro, era muito junto. Era do tipo, Era uma vou dormir família na casa só, da minha quase. sogra, ficava lá. Era almoço todo final de semana, tinha que ser um com a minha mãe, um com a minha sogra. Tava junto sempre. Uhum. Então era muito importante que eles, pelo menos. A gente sabe que foi difícil para eles aceitarem, mas que a gente tivesse a bênção deles para vir. Bem importante. Muito importante. Então, apesar que a gente sabe que eles ficaram tristes, mas que eles entendessem. Quem que foi mais resistente? A minha sogra. A tua sogra? A minha sogra, ela é, assim, muito mãe coruja, sabe? Uhum. Então, ela foi a que sofreu mais, eu tenho certeza. Então, a gente sentou e conversou, mas a primeira conversa... Ela tentou Conversa. tirar da cabeça de vocês? Ah, então. A Como primeira que é o nome conversa, dela? eu acho que... Qual que é o nome dela? Cláudia, vai Dona assistir. Cláudia, um abraço pra senhora. E eu sei o amor que você tem pelos filhos. Eu tentaria ter eles por perto também, se fossem os meus filhos, A gente mas entende. Sim. a gente entende. A gente que é pai, né, e mãe, a gente tá entende, louco. exatamente. Agora eu posso falar com propriedade. Exatamente. Aliás, na hora que estiver saindo esse podcast, que pode ser que eu já tenha O segundo Vamos torcer. filho. segundo, porque pode nascer a qualquer momento agora. Eu tô na ansiedade, parei tudo e não vem, ele tá aqui. Já ele tá aí. Então, assim, essa primeira conversa que a gente teve com meu sogro, minha sogra, com minha mãe, eu tenho certeza que eles não levaram fera. Tipo, papo de doido. Ah, Vocês vão estão largar aqui tudo. perto da gente, vai largar o conforto. Porque tava no Exatamente. início, né? Por mais que a gente estivesse ali começando a vida, a gente tinha uma rede de apoio que era, assim, surreal. A gente falava para as pessoas, tipo, vocês têm a família dos sonhos, entendeu? Então, a gente podia... Gabriel, como trabalhava na empresa dos pais dele, né? Ele era formado em engenharia, mas estava trabalhando com o pai, administrando ali junto, né? A empresa. Então, ele tinha uma vida confortável. Se meu filho passasse mal, ele saía do emprego, ia lá em casa, sabe? Era Entrava e flexível. saía a hora que queria. Isso. Filho do dono, pô. Então, poxa, Imagina, Xande, que beleza. É o filho Então, dela era que uma mais vida- trabalha. era confortável. Porque apesar da gente não ter ainda grana, né, assim, juntos, a gente sabia que a gente tinha uma rede de apoio ali, que se a gente precisasse em qualquer momento, a gente tinha uma família que todo tempo estava junto. Se eu estivesse doente, eu tinha quem ajudar com os meus filhos. Hoje eu escutei um negócio, tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Essas coisas aí não tem preço. Não tem preço. Flávio Augusto falando, com 1 bilhão na conta é fácil. Mas eu concordo, tipo, isso daí não tem preço, meu. Não. E assim, então por isso que vir pra cá veio muito além de dinheiro, né? O que a gente abriu mão, de certo modo, né, de estar presente, dói muito mais do que ter vendido tudo. E aí, voltando, fez a aplicação com os 30 mil você usou uma empresa para aplicar para vocês? Vocês fizeram por conta? Então, deixa eu só voltar na dos pais. Desculpa, Espera aí. Desculpa, Calma, João. Não, porque eu calma. preciso Não, é que contar eu tô- da Já que da o minha filho dele sogra, nasce calma. logo, já quer... Não, eu tava tentando conectar aqui as pontas aqui, me perdoa. Não, deixa eu voltar aqui. Nessa Não, primeira conversa, eu tenho certeza que eles não acreditaram. Tipo, essa galera tá doida, tudo bem, vamos apoiar, mas não vai acontecer. Tipo, Sim. eu tenho certeza, até porque Deixa sonhar. É fogo de palha. Deixa filho, deixa fogo o de filho, palha, deixa sonhar. tenho que certeza. é bom. Porque, pensa, o Gabriel, ele era muito família, ele não vai largar tudo aqui. Ele tem empresa do pai dele pra ajudar ali, então, por que ele faria isso? Ele tem mais irmãos? Tenho meu cunhado, minha cunhada. Mais novos? Não, é mais velho do que ele. É um ano, eu acho, mais velho do que ele. E então, eu acho que eles meio que não acreditaram, nem minha mãe. Tipo, não, minha mãe, quando eu contei, ela falou assim, olha, Jesus tá voltando. Você tem certeza? Eu falei. Porque eu sou diferente do Gabriel. Quando eu falo assim, mãe, eu vou fazer isso, ela fala, Julie, não acredito que você vai fazer. Porque quando eu falei, ela tinha certeza. Porque eu falei, vou fazer, vai acontecer. Sabe, eu sou muito... Eu vou. Então, ela falou assim, Jesus tá voltando, você tem certeza? Aí mas só volta aqui, no Brasil, no Canadá. Será que ele não passa lá pra me buscar lá naquele lugar gelado? Será que ele... Na terra do Papai Noel, ele passa com a charretinha do Papai Noel aqui na sacolona buscando nós. Que dizem que Jesus é brasileiro. Deus é brasileiro. É que ele vai descer, ele tá lá no Rio de Janeiro, né, pô? Lá em cima da casa dele.
Que piada ruim, né, velho? Ah, eu já contei até isso no Instagram, porque foi uma frase que me marcou muito. Não, eu falei, mas eu adorei isso aí. poxa, o que é isso? Aí depois dessa primeira conversa, quando eles foram vendo que realmente a gente tava falando sério. Porque o Gabriel saía e ia estudar, falava, não, eu tô estudando inglês por causa da prova. Ah, comemoramos que recebeu uma LOA, aí mostramos. Só um parênteses, a LOA é a carta de aceitação do college que você precisa para aceitar, Letter of Acceptance. para aplicar para o visto de estudo. Então, quando eles viram as coisas acontecendo, aí foi vendo que realmente essa galera tá falando sério. Eles vão Começaram mesmo. a botar fé. Começaram a botar fé. E aí o meu sogro e minha sogra chamaram a gente no quartinho, sabe aquilo? Olha, vocês têm certeza? Vão sair debaixo da asa. Lá a gente não vai ter como ajudar vocês de um dia pra noite, não tem como salvar, né? Enfim, foi uma conversa muito esclarecedora e foi muito boa, porque a gente pôde também explicar o nosso ponto de vista. Do tipo, a gente tá indo porque a gente é novo e a gente quer conhecer outras culturas, a gente tem esse sonho de conhecer outras realidades além dessa, sabe? Então a gente falou assim, olha, a gente vai e a gente quer muito a bênção de vocês. Mesmo que vocês não entendam, de certo modo, mas a gente quer muito que vocês estejam presentes de alguma maneira nisso. Então ali eles entenderam. Nesse quartinho ali, eles entenderam a nossa decisão. Então não gostaram, choraram, mas respeitaram e nos incentivaram do jeitinho deles. Cada um ali da sua maneira fizeram o máximo para que a gente estivesse aqui. A gente está aqui hoje, né? Graças a eles, inclusive. Como eu falei, a gente só veio porque a gente teve o sponsor. Se o meu sogro decidir não ajudar, a gente não estava aqui. Mas eu acho que é normal de... Um ultra agradecimento pro sogro. Qual que é o nome dele? Denis. Seu Denis. Eles são Parabéns. muito mais Deus hoje do que abençoe sogro e muito sogra. você e Sim. Cláudia, né? Isso. Denis e Dona Cláudia, um abraço pra vocês e a tua mãe. Vanusa. Todos Dona, seus fãs. Dona Vanusa. um beijão pra senhora aí. Mas eu acho que, assim, em termos, igual você falou, dos pais, ao mesmo tempo que eles querem que a gente tenha as nossas próprias experiências, eles querem a gente perto, né? Eu lembro do meu sogro, eu tenho 3 filhos, e o meu sogro, minha história, eu pedi demissão antes de sair meu visto. E aí eu fui passar um mês em cada família, porque eu morava em outra cidade, para poder despedir. Aí meu sogro, ele falava assim, não, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vai dar certo. Aí minha esposa perguntava, pai, você acha que o visto vai sair? Ele falava assim, eu não acho não. Acho que não vai. Vocês vão ficar aqui. Aí eu ficava, Pô, acabei assim? de pedir um emprego, pedi aí demissão. a gente ficava assim, mas aí ao mesmo tempo ele, não, vai ser bom pra vocês, podem sair do Brasil. Mas não vai sair não. Não vai sair, não vai sair. Pessimista ou Não é queria que acho que você saísse ele não queria ficar longe Ele dos não queria netos. acreditar Ele, nisso, ele não queria ficar longe. Ele já morava longe, então a gente morava a 300 quilômetros. Então a gente se via mais no feriado, alguma coisa. Você estava em Marília, né? Ele estava em Marília, eu estava em Piracicaba. Para de bater. E eu não tô batendo, só tô aqui. Ah, você tá... E eu sou italiano, então... Tá jogando mexendo com as botão? mãos, eu sou italiano. Então assim, eu acho que pra eles ficarem longe, os pais, né? Pô, eu tô aqui do lado do meu neto, do lado do meu filho. Ver eles ir pro outro lado do mundo é complicado, não é fácil. Poxa, a gente como pai, imaginando meus filhos, seria... Eu confesso que no meu caso, eu não sei se eu teria coragem de ter saído com filhos pequenos. Eu admiro vocês que saíram com as crianças. O meu irmão já sempre comendo, meu irmão saiu, doeu demais ver ele levando as crianças. Eu lembro o tchau que eu dei pro meu sobrinho, ainda não tinha certeza se eu conseguiria vir pra cá. Eu agonizava, chorando, sabe? Foi um negócio assim, bizarro. Nossa, não gosto nem de lembrar, porque eu era muito apegado. Essa separação é difícil, eu admiro. Eu lembro que na minha decisão era tipo assim, pra mim tá fácil, porque eu não tenho meus filhos ainda, vou ter lá no Canadá, depois eu levo meus pais para conhecer os meus filhos. Agora, se eu tivesse que desmembrar, teria dificuldade. Sempre então me eu perguntam, admiro quem faz. Sempre admiro. me perguntam qual foi a parte mais difícil, né? De vir pro Canadá. E com certeza não foi a parte financeira, não foi estudar o inglês, nada disso. Se compara a dor de deixar o pai, a mãe, o neto. Até doloroso, porque não posso nem quando lembrar. a gente sai do Brasil, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser a última vez que a gente despediu das pessoas lá do Exatamente, Brasil. É difícil. Então, assim, a gente tá no Brasil, do lado, qualquer coisa, e bater na madeira. Mas, assim, a gente tá perto. A gente sai do Brasil, a gente não sabe. Com Pode ser a certeza. última vez que a gente vai dar um abraço, um beijo. Então, acho que isso é
é uma das coisas mais difíceis Sim. do Plano Canadá. Igual você falou, a parte financeira, a gente arruma, dá um jeito, vende uma coisa, consegue um sponsor, mas essa parte família é o que mais pega. Com certeza pra gente foi a pior também. E aí, voltando ao sponsor, né? Agora a gente enxuga as lágrimas. Não aqui. pode. Eu tenho que cortar, porque se falar agora o resto do podcast já era. Acaba tudo. Caraca. Vamos deixar pro Deu final. até nó na garganta agora. Deixa pro final pra gente ficar borrada no final e chorar. Então a gente conseguiu aí, a gente implorou a ajuda do meu sogro e ele, como eu falei, sem pensar 2 vezes, ele viu que a gente queria e ajudou, sendo o nosso sponsor. A gente não conhecia o caminho, quando a gente conheceu, a gente viu que seria então possível vir para o Canadá. E a gente aplicou com, não vou falar 30 mil, porque a gente vendeu o carro, sei lá, por 33 mil. E aí a gente tinha conseguido vender uma parte do nosso estoque da empresa e que tinha dado, sei lá, 7, 8 mil. Então a gente tinha, no máximo, eu até confirmei antes de vir para cá, com meu marido, a gente tinha 45 mil ao todo na nossa conta. Ou seja, de 160 mil, que é o mínimo que o governo canadense pede, a gente tinha 45. Mais o sponsor. A gente tinha 45 mais o sponsor. E aí, meu marido ficava doido com isso, porque ele falou assim, Julie, pelo menos 100 mil a gente tem que conseguir. Pelo menos 100 mil. E faltava aí a nossa consultora, que a gente contratou uma empresa. Por que a gente contratou uma empresa? Primeiro porque a gente precisava do sponsor e são mais papéis, mais documentos. Segundo, porque a gente tem 2 filhos e a minha filha tem esse caso, né, de precisar da autorização do juiz, etc. E a gente ficou com medo de errar. A gente ficou com medo de faltar um documento. E se falta, você pode prorrogar o seu plano em 1 ano. O barato, às vezes, pode ser muito caro. Pra gente, e assim, a gente não tinha tempo de sentar e estudar. Eu sei que tem gente que consegue ir lá aplicar sozinho sem problema nenhum. Não era o nosso caso, porque a gente sabia que pra aplicar sozinho a gente precisaria meter a cara ali no site de imigração, entender tudo de cabo a rabo, pra poder, né, aplicar com confiança. E a gente tinha 0 confiança de que a gente conseguiria. Vocês não conheciam ninguém aqui? Se vocês não conheciam ninguém. Conhecíamos a Fê. É Fernanda. Tá. Não, mas assim, que tinha feito o processo pra eles te ajudarem, pra você falar assim, não, eu não quero fazer, vou fazer com consultora, eu não vou me inspirar, ou a pessoa te passa praticamente toda a documentação. Não, porque assim, eu acho que é algo muito delicado. É uma parte também muito importante, né? O visto ali. E assim, gente, eu não tenho histórico nenhum, como eu falei, de viajar pra fora. Eu nunca tinha viajado de avião. Eu ficava assim com medo, porque eu não tinha vínculo com o Brasil praticamente, porque a gente já não tinha dinheiro, né? Pra comprovar. Então eu falei, é muito delicado o nosso caso. Vamos, por favor, juntar dinheiro. Além, fazer alguma coisa, tanto que a gente fez a rifa da nossa moto, que a gente tinha, motinha, a gente colocou na rifa para ajudar a pagar essa consultoria, que realmente é um custo que foi alto, né? Uma consultoria de visto não é baratinha, mas que pra gente valeu muito a pena, porque a gente tá aqui hoje. Sim. Então, e quando foi aprovado, então? Como é que foi a sensação? Não, foi surreal, assim, porque a gente aplicou só na fé, né? Sabe aquilo? Poxa, não tinha dinheiro, né? Tinha os 45, mais o sponsor. E a gente falou assim, não tem como... A gente não tem mais da onde conseguir dinheiro. Não tem mais como conseguir. A gente não tem mais o que vender. E você já tinha a LOA do intake que o Gabriel viria. Exatamente. A gente tinha que aplicar. Que é Bow Valley, né? Só pro pessoal saber, né? Isso, Bow Valley. A gente tinha que Aliás, aplicar até tal data. encontrei ele agora de pouco. Ele tava com o cabelo assim em pé. Ele falou, cara, o college é aquilo tudo mesmo que você falou, hein? Uma delícia. Coitado, exatamente. Até dó, assim, o olho dele tá na nuca, assim. Parecia que ele tinha visto um fantasma. E ele chega em casa e estuda até tarde da noite. Porque tem a hora que dá pra estudar. Mas isso a gente vai sobre a fase Canadá, né? No antes, a gente, como eu tava falando, a gente só tinha... Não tinha mais tempo pra esperar fazer dinheiro. Ou a gente não conseguiria vir agora. Vir pro intake de setembro. E a gente falou assim, é agora ou nunca. É o que a gente tem. Se for de Deus, vai ser. Se não, a gente vai esperar, vai, sei lá, prorroga o plano. Mas vamos tentar, vamos arriscar. Tudo bem que a gente sabia que se desse um negativo ia ser ruim, né? Mas a gente resolveu fazer. E aí foi a mensagem que a gente mandou para a consultora. A gente falou, olha, a gente não tem mais de onde conseguir dinheiro. Essa é a nossa realidade. A gente tem aqui o sponsor, todos os documentos e dinheiro que a gente tem tá aí. Vamos aplicar? Achou a gente meio doido, né? Mas vamos. Talvez tem casos e casos, como a gente falou. Eu já conheci gente que aplicou 0 na conta e 100% sponsor. Então, a gente também falou com... Eu peguei nesses grupos, né? 90% emprestado num dia, tirei print da tela,
Mandei, devolvi o dinheiro no outro dia e passei. Podemos ver que então, meu caso... Estamos entre heróis aqui. Fica entre nós, fica entre nós. E aí, a hora que você passou na imigração, já nem tinha aquele dinheiro na tua Não, conta? no dia seguinte já não tinha. Não tinha, eu devolvi. Se o cara pede na imigração, deixa eu ver a conta atualizada aí. Vou falar, gastei na Gastei. passagem. Passagem tava cara. Foi isso. Aí a gente aplicou meio na fé. Tipo, vamos, se for, vai. E aí, sei lá, 2 semanas depois, né? Vocês aplicaram quando? Ai, com datas eu sou péssima. Demorou muito tempo pra sair o resultado? Não, saiu na data, tipo, certinha. Certinho. Tipo, 4 semanas, que eu acho que é o normal. Não lembro. Ou 6 semanas, acho que 6 ou 8, sei lá. Eu acho que é 8 semanas o normal, né? Sim. O que tá ali na faixa deles. Com 8 semanas certinho, eu lembro que foi na data, assim, que a gente falou, pode ser que aconteça nessa data. Nessa data certinha, a gente recebeu Um e-mailzinho. a mensagem e a gente falou assim, eu não quero saber a resposta se eu estivesse sozinha. Porque se eu recebesse a mensagem de manhã, o Gabriel ia estar no trabalho e ele não ia ver. E aí eu ia saber sem ele. E a gente não, falou assim, não, vamos sentar pra ver junto. Então a gente pediu até pra nossa consultora, falou assim, só avisa depois de 5 horas. E aí ela fez isso, só avisou depois que deu 5h30, que tava todo mundo em casa pra gente abrir o e-mail. E assim, foi um dia que a gente chorou igual criança. Pulou e tal, foi... Um mix de emoções Caramba, um mix de emoções. que jamais sentiremos na vida. eu Não, acho. Depois que chegou a aprovação do visto, quanto tempo levou para vocês virem pro Canadá e como que foi essa corrida aí para arrumar as malas, comprar passagem? É uma fase gostosa, viu? É uma fase que dá saudade, porque a gente mandou, inclusive, um print, assim, pra nossos pais, né, voltando. Olha, o visto foi aprovado, a minha sogra. Não sei se eu fico triste ou feliz. Parabéns. Porque a gente, né, ficou aí nessa indecisão de sentimentos e tal. Mas foi uma fase gostosa, porque a gente vê que realmente vai acontecer. Porque até então tudo é plano, né? Tudo é futuro. E aí, quando você tem ali o visto aprovado e a passagem comprada. Quando você compra a passagem também, o sentimento é... Agora eu vou. Agora não tem jeito. Tô com a passagem ali, tudo vai acontecer. A Mel tinha comprado a ideia? Então, desde quando a gente começou a preparar os nossos pais, a gente preparou a Ana Mel também. Desde o início, a gente sentou e conversou para saber a opinião dela sobre isso tudo, que pra gente era importante. Por isso que a gente conversou muito sobre o agora ou nunca. Até falei no carro, pra gente era assim, ou vai ou não vai. Porque eu acredito que conforme o tempo vai passando, a criança vai criando muito vínculo, tanto com a família, tanto com amigos, com a escola. Então, se eu falei, se ela tem ali os 9, 10, 11, 12, talvez ela já crie um vínculo ali, que ela vai falar assim, mãe, eu não quero sair daqui. E você vai falar o quê? Eu não conseguiria arrastar. Eu acredito que respeitar, né? Como eu e Gabriel queríamos vir respeitar a opinião dela, é muito importante pra gente também. Então, a gente sentou com ela e falou, filha, a gente tá vendo de ir pro Canadá. Sabe esse país aqui? Tava com 8, né? Foi antes, ela tinha uns 6 para 7, né? Quando a gente começou, de fato, a conversar com ela, 1 ano, meio antes. Um minutinho, gente. Não, mas eu acho que esse é um momento... eu acho muito importante você trazer o filho pro Plano Canadá. Porque eu conheço algumas pessoas que falam assim, não, a gente fez e a gente só foi avisar ele quando tava tudo certo. Eu acho que, assim, é muito importante, até porque pelo que eles vão passar aqui, né? Depois a gente vai comentar, meus filhos, depois de 2 meses, começaram a chorar, eu quero voltar pro Brasil. E foi um momento que a gente, calma, vamos ter paciência, os amigos ajudaram aqui, porque eu acho que é um momento... trazer eles para o Plano Canadá é muito importante. Eu vejo bastante pais, às vezes eu encontro as crianças, né, os pais e as crianças, seguidores, aí as crianças, assim, elas assistem os vídeos, então os pais colocam as crianças para assistir, tanto que eu tenho amizade com a Ana Mel, que já me via nos vídeos e tal. Aí as crianças, pô, Joel, tal, por isso que eu acho super importante nosso conteúdo ser também... É bom para as crianças, né? A gente procura não falar nenhuma besteira, nenhum palavrão, essas coisas, porque a gente quer que os pais confiem em deixar os filhos assistir nossos vlogs, vlog de mercado, passeio, tour, essas coisas. E aí as crianças ficam tudo empolgadas. Assistiu tudo com ela. É legal fazer esses vídeos para ajudar os pais a convencer as crianças. Olha o lugar que a gente vai e tal, não sei o quê. Sim, é muito importante. Outra coisa, como é que tava o teu inglês? Que inglês? Ai, que pergunta. Que inglês? Como é que tava?
Então, eu acho que esse foi um dos... Eu posso fazer uma listinha de erros do Plano Canadá. Ainda não posso fazer dos muitos acertos, mas dos erros que a gente cometeu, esse foi um deles. Porque eu, assim, apesar de saber que a gente faria acontecer, como eu falei, se eu falei que eu vou. Mas eu acho que eu ficava assim, talvez não aconteça agora. Vai acontecer, mas não agora, sabe? Nunca coloquei como prioridade na minha vida O estudo. inglês. O estudo em geral, né? Eu era uma adolescente... bem adolescente. Naquela fase. Então, assim, eu comecei a valorizar o estudo depois que eu tive filho. Que a gente viu que a vida não era aquela coisa que a gente conhecia na adolescência. Então, tanto que eu nunca tive a oportunidade de fazer uma escola de idioma no Brasil. Estudei a minha vida inteira em escola pública e não valorizava. Talvez se eu tivesse valorizado um pouquinho de inglês que tinha na minha escola pública, daquele verbo to be, eu estaria melhor. Mas nem isso eu não curtia, sabe? Não levava a sério aquilo ali. Então, como eu nunca tive a oportunidade de fazer uma escola de idioma, de fazer o inglês, de pagar um curso de inglês, sempre ficou para depois. E aí eu tive filho, e aí você tem que sustentar o filho. A prioridade nunca foi estudar. Então, eu vou trabalhar para sustentar. E aí, quando eu comecei a ter dinheiro para fazer o inglês, as prioridades mudaram, porque eu já tinha 2 filhos, casa, marido. E aí, ficava assim, depois eu faço. Depois eu vou pro inglês. Depois a gente faz acontecer. E aí o Gabriel começou a estudar. Gabriel é outra realidade, né? Sempre fez inglês. Sempre, sei lá, fez 2 vezes ali formado em 2 escolas de inglês. Foi estudar nos Estados Unidos. Então, uma realidade completamente diferente da que eu vivia. Então, apesar de querer fazer, quando eu tive dinheiro para pagar o meu próprio inglês, as minhas prioridades estavam completamente diferentes. E aí ele começou a estudar para fazer O IELTS. Ou o Duolingo, sei lá. Ele fez o Duolingo depois no final, mas ele começou com o IELTS. Se eu tivesse começado a fazer o inglês nessa fase, talvez eu estaria melhor e chego aqui sem tanto perrengue. Mas eu falei assim, vamos ver se ele vai ser aprovado. Se ele for aprovado, a gente vai. Vamos Depois esperar um pouco. Depois eu começo, estudo. sabe? Eu vou ficar cuidando dos filhos. Enquanto, né? Até porque, como eu falei, a vida não parou pra gente vir pro Canadá. A vida acaba acontecendo. Eu falei assim, foca você enquanto eu cuido daqui. Porque não dá pros 2 ficarem ausentes. Falei, foca no estudo, que eu cuido daqui. Depois eu vou pro estudo também. Então, eu falei, estuda até tarde, não precisa se preocupar, que você vai conseguir pra ter a nota. E depois eu vou estudar o inglês. E eu sempre fico nesse. Depois eu vou estudar o inglês. Depois eu vou estudar o inglês. Aí entrou no avião. Não. Depois eu estudo inglês. Ano passado, no final do ano, quando a gente, sei lá, já tava com tudo, LOA e tal, eu falei assim, caramba, nem o raio eu não lembro como é que fala. Como é que eu vou, sei lá, pedir uma água? Como é que eu vou no banheiro? Você não sabe o seu inglês? Zero. Gente, 0 absoluto. 0 absoluto. E aí foi quando eu falei, vou procurar um curso para fazer. Aula particular, eu e a professora. Só que era muito difícil me concentrar naquilo ali, sabe? Eu ficava assim, eu tô aqui 1h30, mas eu tô ali com a roupa pra dobrar, eu tô com os meus filhos gritando. E eu fiz várias aulas, inclusive tem no meu Instagram, com o Romeu mamando, o Romeu na minha cabeça, e aqui correndo, e eu na aula. Hi, good morning. E aqui a criança, 1 minutinho, aí corre, pega daqui, aí resolve dali. E assim, eu fui fazendo a aula de ano passado até aqui. Mas foi muito bom, porque aí eu consegui, pelo menos, conhecer o inglês de fato. Mas falar, gente, não tem como em 5 meses a pessoa chegar aqui fluente. A não ser que você consiga ter uma realidade que você vai ali, senta e estuda de noite, que você se dedica, ou que você consegue realmente se dedicar. São anos estudando, né? Não é Pra 5 meses. Era completamente fora da Vai minha ajudar, estuda 5 meses. Se você tem os 5 meses, estuda, mas... Sabe? Gente, E como que foi a chegada? Depois a gente vai chegar no inglês, mas como que foi a chegada em Calgary? Vocês vieram, arrumaram as malas, entraram, despediram. Essa primeira chegada, como que foi aí a realidade versus expectativa? assim, a gente chegou aqui, eu acho que eu tava... A gente, no geral, né? Porque a gente veio com o cachorro chorou o voo inteiro, gente. Ele veio na assim. cabine. Porque ele é um shih tzu, e aí ele é braquicefálico, eu não sei se é assim exatamente o que fala, mas ele não podia ir no porão, ele teve que ir com a gente na cabine, bonitinho ali, só que eu dei só
pra enfatizar isso, porque as pessoas acham que eu não dei remedinho pra ele. Como assim você deixou o cachorro sem tomar nada, acordado? Gente, eu dei 2 remédios que o veterinário dele passou pra ele, né, dar uma relaxada. O cachorro parece que tomou Ele Energético. tomou um Red uma Bull. cafeína. Ele tava assim numa pilha de nervo. E aí, quando não era o cachorro chorando, era o Romeu fazendo alguma coisa. Ou a Anamel falando que tava com fome, querendo ir no banheiro. Foi assim, uma das Um caos. viagens que eu falei assim, eu só volto pro Brasil quando eu tiver muito dinheiro Precisar Pra- muito. pra ir mais na cabine lá da Primeira classe. primeira classe. Porque o perrengue que a gente passou com essas crianças e cachorro no voo por conta do cachorro que não dormiu, a gente chegou aqui muito cansado. Foram todas essas horas de voo acordada assim, ó, tentando consolar um, consolar no outro, não sei o quê. E aí a gente chegou aqui, eu acho que eu tava anestesiada ainda, sabe? Eu acho que eu tava num pico de emoção, de cansaço, de tudo, que até eu cair a ficha que eu tava aqui, eu ficava assim, caramba. Vocês já tinham o apartamento alugado? Como que foi Já, isso? a Lá do gente já Brasil, alugou. resolveu Alugou 9 ou 10 dias antes de chegar aqui. bem em cima. Bem em Teve que cima. pagar aluguéis adiantados? Foi uma luta também isso aí, hein? Porque quando você não tem dinheiro em conta também é complicado, viu? Sim. O dinheiro nesse plano Canadá geral dessa maneira que a gente veio, não tem como dizer que não é um dos fatores principais, porque a gente sentiu muito isso, sabe? Por não ter muito ali na comprovação financeira, ficou difícil para conseguir apartamento. E ainda tem o fato de 2 filhos, né? A gente teve uma De negativa. sexos opostos, que aqui, muitas vezes, um quarto só. Cada um tem que ter o seu quarto. Isso, a gente teve aí uma negativa no apartamento, porque falaram que a gente tinha 2 filhos, né? Uma menina, um menino, não podiam dividir quarto, e ficou uma loucura. Mas a gente conseguiu 10 dias antes de vir pra cá um apartamento e, assim, gente, eu meio que nem olhei direito o que era. Como era o apartamento. Foi uma empresa de housing que procurou pra você. Isso, a gente teve ajuda. Porque, como eu falei, eu acho que fazer sozinho a pessoa tem que estar muito disposta. Muito tempo pra conseguir procurar, muito dinheiro, talvez, também pra comprovar. Porque a gente não conseguiria sozinho, não. Precisamos, com certeza, de Muita uma... disputa, né? É uma loucura, porque a gente não sabia. A pessoa não faz ideia, né? Não faz ideia. Só quando a gente vive que a gente faz ideia de como que é todo esse processo, até mesmo de alugar um apartamento. Daí tem que comprovar 6 meses, tem que comprovar 3 meses, tem que pagar não sei quantos aluguéis adiantados. Calção. Nossa, gente, é uma coisa que a gente não imaginava. Tudo a gente foi vivendo para aprender até aqui. Então, o aluguel do apartamento foi um deles que a gente... E eu cheguei que foi meio que de surpresa, porque o que a gente conseguiu, a gente vai esse. Conseguiu, glória a Deus, conseguimos um lugar. A gente Já precisava tem de o um lugar. teto, vou pra Vocês esse já mesmo. tinham pensado, não, eu quero ficar no centro pra poder usar o trem, o metrô, né? Pra poder chegar. Vocês pesquisaram outras regiões da nossa- cidade? No nosso planejamento não caberia um carro, assim, quando a gente chegasse. E o nosso planejamento foi que eu chegasse aqui e trabalhasse fora, né, em qualquer área. E o Gabriel tinha um college, tinha as crianças, então a gente falou assim, a gente precisa, nesse momento, Morar perto ficar do mais college. perto do college e do centrão. Até mesmo Chegaram pra- no calor também, Pra tranquilo, conseguir né? também emprego, que eu pensava É. assim, eu não tenho muito inglês. Então, eu tenho muito, até foi... Foi generosa. Não tinha inglês, não tem inglês. Então, o ideal seria eu conseguir, sei lá, em restaurante, lavando um prato na minha cabeça. Era assim, né? Vou conseguir, sei lá, lavando um prato, dishwasher, na limpeza. Então, eu quero ficar perto de comércios, que talvez eu consiga ali naquela área de Garçonete. todas essas onde tem coisas. mais comércio mesmo para eu conseguir uma vaguinha por ali. Então, por isso que a gente decidiu ficar bem no centrão ali. E foi uma área que a gente tem gostado bastante. Beltline, né? E como É é, isso. e como é que foi chegar aqui no Canadá? Qual foi a sensação de chegar no Canadá depois Não, de tudo Desceu que do vocês aeroporto e passaram? olhou assim e falou, uau. Não, é o que eu falei, eu tava simplesmente anestesiada. Eu meio que ficava assim, meu Deus, agora, tamo aqui. Até eu consegui enxergar as coisas de uma maneira assim, legal. Foi quando eu sentei no apartamento, que a gente descansou. Foi quando eu vi que o nosso sonho era realidade. Porque até então parecia que eu tava
em êxtase, assim, parecia que eu tava em outro mundo, viajando, sabe? Assim, minha cabeça, das crianças Essa também. primeira vez pisando em solo internacional é muito louco, né? Você olha, nossa, é assim aqui. É, Tipo, então. isso é igual, olha, as pessoas estão... Não, não é tipo, tão olha diferente, isso é... Era assim que eu olhava para as coisas, tipo, com aquela olho assim, meu Deus. Achou a cidade bonita, limpa? O que você achou? A primeira impressão de Calgary? A gente Ou já chegou lá naqueles lugares ruins do centro? deu um pouco, assim, no início a gente amou, desde pisou aqui, a gente gostou. Só que a gente deu um azar danado de, no segundo dia, É. quando a gente foi conhecer ali a área do Double Valley, Olha lá, vem perrengue. a gente já viu logo um Homeless. homeless atacando uma mulher. Atacando? Me conta, descreve. Assim, a mulher tava tentando atravessar a rua, uma pessoa normal, e veio uma mulher. Uma pessoa que não estava sobre influência de substâncias Substâncias. químicas, pois Químicas. todos somos normais. Vamos escrever isso na mensagem. Não, mas uma pessoa que tava Que ali tava atravessando a rua sóbria, Tá. tava parada assim no sinal, aí veio essa homeless. É. Totalmente consternada, que você sabia, The falando... Walking Dead. Era uma coisa... Não, isso foi um dos pontos negativos aqui. Ela né? já veio e deu um socão? Deu uma bolsada, foi algo assim que eu fiquei... A bolsada de Welcome to Canada. Aí eu, boa. A bolsada isso, de boa, gente? perto de espada. E ela começou a gritar, eu com meu pouco inglês entendi. My Não fala glasses. palavrão aqui. Ah, tá. Achei que você ia falar. Não, my glasses. É, o Meu óculos. Meu óculos. Ela falava assim com a moça. E a gente ficou assim, isso, primeira vista, a gente ficou, meu Deus, o que é isso? Que a mulher tá Você fazendo? sabia que o Xande uma mulher correu atrás dele com uma espada? Espada de verdade. Lá no centro. Que isso? Ela tirou uma espada e começou assim, No tipo... segundo mês aqui. Tava E aí trabalhando. a gente teve um espanto nessa hora, porque Ah. a gente viu o que era. Porque a gente ouvia falar de homeless, mas a gente não tinha noção do que era homeless. Porque, como eu falei, a gente não vem numa realidade do Rio de Janeiro, de ter muito morador de O rua. Rio da Gema, né? Isso, a gente não vem daquele centrão do Rio de Janeiro, a gente vem de uma cidade pequena. Sabe, a gente não via isso como vê aqui. Então, quando a gente viu, e a galera fica realmente, assim, coisa de filme de terror. Eu falo com a minha mãe que é Um zumbi. O pessoal zumbi vira um real, zumbi. e se contorcendo. E isso foi o único até agora. Só um disclaimer, não são todos os homeless que estão nessa situação, tá? Seria 5% ou menos. A maioria tá de boa, não vai fazer nada. São pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, mas tem uma leva ali que fica chapadão, que daí você tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei que a gente deu um azar, né? Não, Porque... sim, porque senão as pessoas vão associar, então o homeless vai dar problema. Não, falei tanto que a gente deu um azar, porque não é tão comum isso acontecer, né? E a gente deu um azar de ver uma ali fazendo um escândalo Essas na já rua. foram as primeiras impressões da Bolvare. Isso... Não, É eu daqui fiquei- pra pior. Não, até hoje eu falo com meu marido assim, poxa, amor, por que você não fez Sage? Porque eu sou apaixonada. Eu fui conhecer depois Sage, que eu falei, ai, só que era muito mais caro, né? É $10 mil mais caro. Aí a gente, ele tá doido, como é que a gente ia fazer Sage? Mas só pela área ali, né, que eu achei que é um pouco diferente do que a gente conhecia. E esse foi o único até agora ponto negativo daqui, porque a gente não via isso. E a gente percebeu que, inclusive, esse acontecimento chocou um pouco a minha filha, né? Porque ela nunca tinha visto isso. E agora, quando ela vê um homeless, ela fica com medo, né, tadinha? E a gente fala, para de olhar. E aquilo marcou, porque a gente nunca tinha visto. E logo no segundo dia foi o que aconteceu aí. E como que foi a adaptação dela na escola? Como está sendo, na verdade, Ela né? vai completar um mês ainda de escola aqui no Canadá. E assim, no primeiro dia, quando ela entrou na escola, na sala, eu chorei. Horrores, assim. Saiu, pra ela não me ver chorando, eu desabei. Eu falei, o que eu fiz da minha vida? Foi a primeira vez que eu falei assim, por que eu vim pra cá? Porque parece que eu coloquei ela numa situação de muita vulnerabilidade. Que ela não tinha noção do que... Ela também não tinha o inglês. Não. Ela estudava em escola particular, tinha aulinha de inglês, mas, gente... Não se compara. Chega não tem que como se zero. comparar, não tem como dizer que tinha inglês. E até ela fez umas aulas particulares, inclusive, mas só assim, pra ela ter um contato, o que é o inglês, né? Ela não fala nada até hoje, assim, não tem como. E aí eu saí Um mês dali... também.
Um mesinho. Né? Quanto Não, tempo nem levou, mês. Xande, para Meu? suas crianças? Uns 3 meses? Uns 6. É que eu tive, vamos dizer assim, o meu lado negativo, que eu forçava muito eles só português em casa, porque minha esposa não fala inglês, televisão em português, então eles demoraram um pouquinho mais. Mas acho que em 6 meses eles começaram a conversar, assim. E hoje eles assistem desenhos em inglês? Hoje eu assisti os dois já. Mas assim, eu acho que esses dias, até ontem ou antes de ontem, eu tava vendo um story de você, dela reclamando, o único problema da escola é que é inglês. Eu acho que eu tive um problema com os meus filhos no começo, eles sofreram bullying, porque eles não sabiam inglês. E eles, lá no Brasil, eles tinham amigos. E chegava aqui, queria fazer amigos. Eles falavam, mas não consigo. E aí eles chegavam chorando, eu quero ir embora, eu quero fazer amigo, eu quero ter amigo. E foi no momento que minha esposa pegou e falou assim, vambora. Eu falei, calma. Aí a gente foi conversar com algumas pessoas, falou assim, normal esse processo. Eles vão, mas assim, segura 1, 2, 3 meses aí, vai conversando, vai falando, que daqui a pouco, na hora que ele começar a falar uma palavra em inglês, fazer um amiguinho, tudo muda. E mudou da água pro vinho. Assim, ele chorava, na outra semana, quero ir pra escola. Amando ir pra escola, quero ir pra escola. É só aquela, acho que, abrir a porta pra ter um amiguinho, que aí vai. Porque é então, complicado. Eu, nos primeiros dias, quem sofreu fui eu, né? Porque foi ali que eu comecei a duvidar da nossa decisão, porque eu fiquei com medo dela. Na verdade, no primeiro dia, eu fiquei com medo do que ela ia passar, porque eu entendo ela. Como eu também não tenho inglês, né? Eu sei exatamente o que ela vai sentir. De ver as pessoas conversando, da professora falar com ela e ela não entender. É uma situação que a gente se sente, assim, muito vulnerável, realmente. E aí eu falei, caramba, eu tô jogando um passarinho daqui de cima da árvore para poder voar. Uhum. E aí eu sentia que eu tinha errado até aqui. Falei, não é possível que eu fiz isso, tadinha, não sei o quê. E eu saí ali da escola chorando horrores. E fui buscar ela apreensiva. Sabe o coração que você fica assim, meu Deus, o que ela vai falar? O que aconteceu? E ela saiu da escola pulando, rindo assim. Aí eu, foi bom? Aí ela, foi muito legal, primeiro dia, não sei o quê. Uau. E ela adorou, porque colocaram uma amiguinha brasileira do lado dela para ajudar, entregaram um tablet para ela também, para ela tentar colocar algumas frases e traduzir para ela falar com a professora. Então, nos primeiros dias, ela estava extremamente empolgada. Que bom. Aí, ontem, tudo mudou. O que aconteceu? Ontem, ela chegou em casa e falou assim, mãe, não quero mais ir pra escola. Eu falei, por quê? Aí eu fiquei com medo de ser algum bullying, Sim. alguma coisa que ela tivesse sofrido. Ela falou, mãe, eu não aguento mais, tudo em inglês. E ela é uma criança extremamente comunicativa. Ela fala ela bem conversa demais. demais. E na escola ela era muito participativa. Sabe aquela criança que levanta a mão pra falar tudo, e faz tudo, e lê com a professora, e ajuda a professora, muito ativa. Então, chegar aqui, ela não conseguia, foi o que exatamente ela falou comigo hoje. Ela falou, mãe, eu não consigo falar com a professora o que eu quero fazer, eu não consigo ler um texto na frente, porque ela gostava muito de participar da aula, né? De ajudar a professora da aula, por exemplo, no Brasil era muito comum isso. Sim. E aqui ela falou, mãe, eu não tô conseguindo fazer outros colegas, eu quero conversar, eu quero falar da minha vida, e eu não consigo, porque é tudo em inglês. E aí agora a gente tá realmente passando pela fase mais difícil. Porque até então, nesses 28 dias que ela ficou na escola, hoje chegou assim, que eu já tinha conversado com ela, que existem dias bons e dias ruins. Não são todos os dias que iam ser bons, iam ter dias que realmente a saudade ia bater forte, né? Que a gente ia ficar mais cansado. E aí chegou o dia que eu falei com você que poderia acontecer, então a gente vai estar junto, a gente conversou com ela ontem, e aí a gente falou, olha, tá tudo bem, eu entendo, porque realmente essa fase vai passar, mas vamos junto, vamos pra escola, a gente vai devagarzinho, a gente não vai se esforçar a nada, a gente vai todo dia ligando para um amiguinho, né? Ela conversa com os amigos ainda do Brasil, que aí, poxa, os amigos do Brasil acham o máximo ela tá no Canadá, né? Então, e aí, Mel, o que tem de legal aí? Já viu neve? Aí ela fica toda empolgada, falando, porque aqui no Canadá eu tenho isso, aqui no Canadá tem esquilo, aqui no Canadá tem não sei o quê, eu vi a montanha, eu vi não sei o quê. E aí ela começa a falar empolgada do Canadá, e aí a gente, né, todo dia ele incentiva ela a falar um pouquinho do lado bom. Porque dela vê o lado bom, né? Pra ela relembrar o lado bom. Porque quando ela boa passa estratégia, isso. muito tempo na escola, né? De 7h30, 7h50 a 2h30, boa parte do dia ali, meio que pra ela sofrendo pra tentar
tentar falar o inglês. Então, quando ela chega em casa e a gente relembra que também tem as partes boas, que tudo vai passar, aí ela vai se empolgando de novo com o Canadá. E para arrumar a daycare pro Romeu, como é que foi? Eu acho que o nosso caso é muito atípico, né? Eu arrumei daycare pro Romeu nos primeiros dias aqui. A gente chegou, eu sabia que eu tinha que chegar aqui e arrumar uma daycare, porque eu tinha que trabalhar. Então, a gente já estava no nosso planejamento, inclusive financeiro, chegar aqui e matricular ele numa daycare. Para o pessoal entender, a daycare é como se fosse a creche e o governo não banca. É particular, você que tem que pagar. O ensino é dos 5 aos 18 Eles anos. dão um subsídio. Dão subsídios. Mas não é 100%. Mas o ensino que o governo oferece é que é a partir dos 5 anos de idade. Aqui em Alberta tem outras que províncias que é a partir de 4. Ontário é 4 anos. Porque eu fui falar que era em todo o Canadá. 5 anos, daí tudo É isso mesmo. Então, a gente chegou aqui e já era o nosso planejamento financeiro colocar ele numa daycare para que eu pudesse trabalhar e o Gabriel pudesse É isso estudar. que eu ia também perguntar, do planejamento de vocês. Qual que era aqui para se manter aqui? Era os dois trabalhar, fora. Né? O Gabriel, se ele pudesse trabalhar ali, ele pode trabalhar part-time, né? Meio período. Então, ele ia trabalhar meio período, eu ia trabalhar ali full-time para pagar as contas de casa. Então, a gente chegou, vamos matricular o Romeu na daycare na primeira semana, procurar, porque a gente achou... Como a gente sempre ouviu que era muito difícil daycare, a gente falou assim, na primeira semana, vamos sair procurando, colocando o nome dele em lista de espera e tal. Eu não sei se calhou de ser uma época boa, ou se é a idade do Romeu, ou se a área que a gente mora, pode ter N fatores. Mas a gente conseguiu daycare, assim, 2, 3 daycares nos primeiros dias. E a gente escolheu qual a gente queria, mais perto da nossa casa, para matricular ele. E tem sido uma experiência, para ele também, muito boa. Que legal. Ele entra e dá tchauzinho. Aí vai. Eu acho que Vai. voltando uma questão eu acho que um conselho que eu daria para você, que eu enfrentei a mesma coisa, não só falar com os amigos do Brasil, mas se conseguir fazer com que ela brinque com os amigos brasileiros aqui, isso ajuda muito. Então eu tenho certeza que hoje ela tá lá com as crianças, estão brincando, ela vai sair um pouco renovada. Por quê? Porque ela olha, e eu tive uma conversa com meu filho, ele falou isso depois, eu vejo que eu consigo ter amigos brasileiros aqui também, isso dá uma renovada para eles. Então eles vão chegar amanhã na escola, inglês, mas eu sei que final de semana eu vou brincar com fulano, com ciclano, a gente vai poder se divertir, vai poder fazer isso dá uma renovada muito pro filho, que é uma fase, vai passar, pros pais é muito difícil, principalmente pra mãe, mas assim, vai passar, fique tranquilo. Aliás, que hora que fecha lá o lugar que eles estão Já brincando? tá falando aqui com a Renata, mas ela vai vir trazer, fecha às 9. Mas cabe tudo num carro? Oi? Acho que tá com umas 2 mães lá, se viram. Deve tá vendo. 9 horas, tá. Eita! É. Meu Deus! Então, o planejamento de vocês, como que era a estrutura? Então, os dois trabalhando, ele fazendo college, só para o pessoal saber, recapitulando, o Gabriel veio com visto de estudo, o cônjuge, no caso, a Ju, vem com visto aberto de trabalho, o Open Work Permit pode trabalhar à vontade, mas o estudante trabalha só, no máximo, 20 horas por semana. Tem uma galera que conseguiu uma extensão, o que o governo abriu para trabalhar à vontade, mas era só uma leva. O normal é 20 horas por semana. Então, nas férias pode ir trabalhar. No Spring Break, no Summer Break, para o curso que tiver, aí pode trabalhar à vontade, mas como que é? Isso, era ele trabalhar meio período e eu trabalhar full time, era o nosso planejamento financeiro. Esqueça do microfone. Mas era exatamente isso, como a maioria, né? Os dois trabalhando. E a sua empresa, vocês pensaram? Porque você ficou com a sua empresa no Brasil e você tem uma outra empresa, né? Eu sou designer, né? Eu trabalho com marcas e festas ali. E a gente tinha uma empresa de lingerie, que eu falei, né? Que a gente tentou vender, mas a gente não conseguiu vender o estoque inteiro. E a gente tá mantendo ela até hoje. É a nosso bote salva-vidas. Financeiramente ainda. Porque a gente continua vendendo as nossas... Qual que é o nome, pessoal? Também conhece? Romã. Mas agora a gente tá só no atacado. Então, se você quiser revender as nossas peças, a gente é Compra fabricante aí, de lingerie. Então, a gente fabrica tudo dentro da empresa do meu sogro. E a gente, no momento, tá só com atacado. Então, quem tem loja no Brasil, tudo compra com a gente. E a gente tem uma galera no Brasil que faz todo o processo de distribuição, né, e envio. E a outra aí, empresa? Repete o nome. Romã. Romã. Olha Que é a legal. junção de Mel e Romeu. Olha que legal. E a outra empresa?
Ó. E a outra empresa? E a minha outra empresa é Mon, que eu criei sem pretensão de vir pro Canadá, né? Porque senão também botava, porque Mon pro Canadá não... já não... Mas aí eu sou, né, designer, e aí eu fiquei com essas duas. A intenção no início era vender toda a empresa de lingerie e a minha empresa de designer ser a minha renda extra aqui. Foi esse o planejamento quando a gente veio pra cá. Quando eu consegui as entrevistas de emprego aqui e que eu fui ver na realidade, né? Porque você planejar e idealizar uma coisa é diferente do quando você chega aqui e vê o pau torando, né? Porque busca filho aqui, leva ali e tem Gabriel com prova pra fazer e tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente não tinha nem sofá ainda. Tem a realidade, a expectativa versus a realidade, né? E aí eu vi que era mais interessante pra gente no momento que eu ficasse com a minha empresa como meu principal trabalho e se eu conseguisse alguma outra aqui, freelancer, né, seria o que eu iria fazer e é o que eu venho fazendo. Então, o planejamento de trabalhar fora full time se transformou completamente quando eu cheguei aqui. Porque aí eu poderia trabalhar dentro da minha casa, poderia levar os meus filhos na escola, poderia buscar os meus filhos na escola. Se o meu filho estivesse doente, eu poderia cuidar do meu filho. Então, é diferente. Ainda mais aproveitando o crescimento exponencial que teve das suas redes sociais, que traz um lead muito interessante para a tua empresa. Então, também, porque até por... Você faz um plano, Deus vai levando pro outro, você tem que ir jogando com as peças, com as cartas que estão na mesa. Não, a minha vida ela é toda uma cartinha assim de surpresa que Deus vai lá e me apresenta uma outra coisa. A gente planeja o plano A, Deus vai mostrar, olha, esse aqui é muito melhor do que isso que você planejou. Você também está trabalhando na Great Events? Trabalhei. Ela trabalhou, acho que no segundo dia o filho dela já ficou doente, não foi? Primeiro ou segundo dia? Ela foi começar a trabalhar, o Romeu ficou doente. Você estava trabalhando no mesmo evento? Não, acho que não. Eu só tô pegando o jogo só. Foi por causa da gorjeta, isso. né? Oi? O jogo da gorjeta. Mas é boa, que né? no jogo eu assisto o jogo de graça e ganho dinheiro. Esse ano foi campeão. Sábado tem jogo, vamos receber a taça. Viu? É verdade que agora o Cavalry ele passa para uma outra divisão. Ele ganhou. O pessoal já tava falando que o Messi ia vir jogar em Calgary. É que acontece. O time daqui, ele ganhou, foi campeão do... Não é o da final, não é o do playoffs, mas da temporada regular. Aí ele entra como se fosse a Libertadores aqui. E aí no sorteio pode vir o Messi. Então, daí pode vir o time de Miami? Pode vir, pro ano que então vem. pode ser que o Messi venha jogar aqui. Pode ser, se aí a gente eu tiver quero a trabalhar sorte. também no evento. Ô, Ana, eu quero ir trabalhar vendendo cerveja nesse jogo aí. Foi ótimo trabalhar, foi uma experiência muito legal. boa. Tinha muito brasileiro para me ajudar com o inglês. Aí é bom. Né? E a experiência de estudar inglês? Então você foi fazer um mês também de inglês aqui para dar uma acelerada. Sim. Ganhei. Como é que foi essa experiência? 4 semanas para fazer um curso de inglês aqui na escola. Global Village. E assim, foi uma experiência que eu falei que eu quero poder proporcionar o mesmo para todo mundo da minha família. Eu saí de lá assim, meu irmão tem que fazer isso. Ou minha sobrinha tem que fazer isso. Meus primos, eu ficava assim, gente, vem fazer intercâmbio. Vem fazer, legal, né? porque é muito maneiro, gente. Invista o seu tempo em dinheiro. Oh, meu Deus. Invista seu dinheiro em estudo. Invista seu tempo em estudo. Porque como eu falei, eu não valorizava. E hoje eu vejo que é um universo, assim, que abre tanta porta, experiência. Eu falei assim, eu quero para os meus filhos que eles façam intercâmbios, que eles viajem a estudo. Porque eu tive contato com tantas pessoas, assim, de culturas diferentes que eu não imaginava na minha vida. Nossa, é algo que você fica assim, a gente é muito pequeno, né? Porque a gente é só uma pontinha ali do mundo inteiro que tem aí, porque era chinês, era coreano, era galera da Suíça, era Colômbia, tudo ao mesmo tempo na mesma sala, aprendendo inglês e um ri do outro ali, todo mundo tenta se comunicar no inglês que ninguém entende, porque tá todo mundo no mesmo nível, né? Todos os beginners, né? Todos os iniciantes. Todo mundo iniciando, porque é dividido por nível. Por nível, né? E aí tá todo mundo ali aprendendo junto, tentando falar junto. E foi, assim, uma experiência que eu falei que foi muito mais do que aprender inglês. Não, é muito bom. Eu recomendo o pessoal fazer intercâmbio. Às vezes não é nem vir pro Canadá para fazer college ou para ficar para sempre. Vem ficar um mês. Tem bastante gente, assim, mais experiente, mais maduro. Não é velho, hein? É maduro. É a palavra. 50, 60...
que vem fazer o intercâmbio de 1 mês, de 2, de 3. Pra fazer o inglês. É muito e massa. voltar. Eu fui fazer o intercâmbio, né, de 1 mês lá em Vancouver. Eu E se apaixonou. apaixonei. Você já tá ligado na história, né? Eu tava com 30 anos, eu acho. Cara, é muito massa. Um mesinho que transformou a minha vida. Então, invista em intercâmbio, invista em você, invista nos seus filhos, mande fazer um intercâmbio aí que é fera. Falo isso pra todo mundo agora, porque eu achava que intercâmbio era coisa de adolescente, né? Eu ficava assim, putz, perdi a minha fase. Não tinha condição quando eu tinha 17, 18 anos, que a galera começa a fazer intercâmbio, né? Quem pode. Eu ficava assim, não é mais da minha idade. E eu tenho 25, né? Quando eu entrei na minha sala, eu falei assim, quando me nivelaram pro nível 1. Você tem 25, nível... agora você tinha 27. Já Pois é. voltou Eu tinha não sei se preconceito na minha cabeça, de que intercâmbio, essas coisas eram para pessoas mais novas, e que o inglês para mim era muito difícil porque eu já tô mais velha, não tive na minha infância, na minha adolescência. E quando me colocaram ali no nível 1, que é tipo, porque eu não tenho 0, né? Senão eu tava no 0. Aí me colocaram no nível 1. Você já ficou feliz. Aí eu falei assim, ferrou, eu vou estar com... Os caras espertos, né? Eles nem fazem o 0 pra não chatear a pessoa. Foi exatamente isso. E aí eu falei assim, vai ter uma galera só criança na minha sala, eu tenho certeza que só vai ter uma galera muito novinha, porque vai estar no nível 0. E aí eu entrei na minha sala, dei de cara assim com a galera madura, Cara, eu tinha um senhor na minha sala, Muito devia ter uns joia. 60, 70 anos, e ele falou assim, e brasileiro, falou, eu tô fazendo com a minha esposa um intercâmbio, ela tá no inglês mais avançado, então ela tava numa sala, sei lá, nível 5, e ele no nível 1 comigo, e ele falou assim, a gente vai fazer joia. tantos meses aqui, e vamos completar o resto do intercâmbio lá em BC, e eu falei assim, que coisa maravilhosa, tá vendo? E eu achando que eu tava... difícil pra mim, com 25, aprender Olha inglês, só. e a galera aí muito Que mais velha. bacana. Calgary é o destino final seu, aqui no Canadá? Eu acho que é muito cedo pra dizer. Eu não tenho planejamento hoje de querer me mudar, 0. Até porque a gente ainda nem tem nada pra fazer uma mudança, né? O sentimento, talvez é difícil de dizer com o sogro, a sogra assistindo, mas é a sensação de veio pra ficar? Ou se não puder responder, não precisa falar? Então, eu até falei, né? Quando a gente veio, a gente não veio falando assim, a gente vai pra ficar. A gente não falou isso pra ninguém. Até porque a gente não sabia como que seria aqui. Né? Como eu falei, a gente não tinha tido nenhuma experiência longe da família. A gente nunca pisou no Canadá. A gente veio pro Canadá totalmente assim, às cegas, né? Com fenda nos olhos, porque ia ser uma surpresa aqui. Então, quando a gente chegou aqui agora, com 2 meses, a gente começou assim, o que a gente vai fazer pra conseguir o PR? Porque a gente não se imagina voltando. Depois que você vê Mas- isso aqui com os próprios olhos, pisa nessa terra aqui, é difícil, hein? Como foi ver as Agora que a gente montanhas? começou a pensar assim, eu acho que a gente quer. Porque a gente nunca veio pra cá do tipo, fugindo do Brasil. Tipo, nossa, eu nunca mais quero voltar pro Brasil. A gente veio pra cá pra viver uma experiência de Canadá, como uma pessoa morando num país diferente. Proporcionar aí 3, né? Não sei quantos anos tem, 3 a 5 anos que a gente tem de direito a ficar aqui com visto. 2 Dois do mais college, três. mais 3 do PGWP, Post Graduation Work Permit, visto A de trabalho. gente 5 no pensou- total. Nisso. A gente falou assim, poxa, a gente tem aí 5 anos para proporcionar para nossa família uma experiência que dinheiro nenhum vai pagar. Porque os nossos filhos aprendendo uma segunda língua, é a gente vivendo, conhecendo culturas, conhecendo lugares que a gente nunca pisou. Então, a gente vai lá para viver isso. E aí que chegando aqui, a gente falou assim, 5 vai ser caramba, pouco. 5 é pouco. Quero É pouco mais. pra conhecer tudo que a gente quer conhecer aqui. Então, agora a gente começou a pensar, mas mudar daqui de Calgary. Não Você já foi 0. visitar as montanhas, né? O que você achou? Você já foi visitar as montanhas. O que você achou? Pouco, porque eu quero ir todo dia se deixasse. Porque a gente visita, né? Faz o tour com o Joel, mas é tudo tão grandioso. Você foi lá no 6º dia seu de Canadá, né? A gente foi... Presentão, sim, 6º dia. Então, foi assim, um a mais, né? Porque quando você conhece as montanhas, então, aí que você se apaixona pelo Você não Canadá. quer ir embora mesmo. Poxa, depois que não pode ir nas montanhas nos primeiros dias, porque senão você fala, caramba, o Canadá é muito mais. Então, assim, e tem muito a explorar, né, Joel? Porque sim. Eu tava contando esses dias... Só pra falar, pra quem não sabe, o Joel tem uma empresa de turismo, a To Canada Experience, que ele leva as pessoas pra conhecer as montanhas aqui, que é muito famosa aqui no Canadá. Tem lagos maravilhosos. Isso que você viu um pouco. A gente que mora aqui, a gente vai várias vezes, então cada vez que a gente vai é uma coisa nova, e cada vez que a gente vai até no mesmo lugar é uma coisa assim surpreendente. Não dá pra enjoar, né? Não dá. Eu já tô com saudade de... Essa semana eu tô bloqueado minha agenda por causa do Samuel, da chegada, né?
Mas daí eu já fico olhando lá e falo, ó, começou a nevar, já deve estar diferente Já. e tal. Mas eu tava, então, falando, eu contei esses dias, são 30 lagos nas minhas rotas todas. Então, tipo, geralmente, claro, na mais tradicional ali, vê uns 7 lagos no mesmo dia, às vezes 10, depende Isso do é muito. ritmo. Mas é bonito. E, aliás, a gente vai novamente, hein? Com certeza, eu Deixa- tô esperando a neve pra ir. É, então, Vai ser a primeira neve e a Vamos- gente quer conhecer o lago. vamos Neve. fazer um boneco de neve lá. Com certeza. E, assim, a gente foi com criança, né, no Tio Canada Experience. É. Então, a gente tem que ir num ritmo diferente. Ele prepara todo um trajeto diferenciado. Fiz uma amizade com a Mel. Com a Então, a gente é o tio Canadá com as crianças. sai de lá com gostinho de quero mais. Você não gostou? Pode falar, Ju. Fala, Ju. Deixa. Essa piadinha de tiozão. É o tio Joel, com certeza. Pra Mel é. Então, com certeza, vamos voltar mais vezes. Vamos lá. Falando agora de dicas, o que você poderia... de tudo que você ouviu ainda do Brasil, o que mais foi útil para você? O que marcou no seu planejamento? Para o pessoal de lá que está planejando vir aí, focar naquilo. Tem alguma coisa? Ah, gente, o principal não tem jeito. Eu sei que é clichê e dói ouvir isso. Tem que vir com o mínimo de inglês. Pra você não se sentir tão Diminuído. diminuído. O mínimo, assim. Eu sei que quanto mais melhor pra evitar perrengue. Eu sei que não é a realidade de todo mundo poder estudar inglês. Entendo perfeitamente que não é difícil às vezes encaixar na rotina. Mas se quer vir, vem com o mínimo, porque vai evitar perrengues. Eu sou a prova viva de que pode vir sem, mas que o perrengue é garantido, porque tem várias situações que eu sinto falta. Então, o que eu digo é, quer vir? Estuda o inglês, porque vai te abrir portas, né? E vai te assegurar muito mais de situações que você poderia passar Tem alguma aqui. coisa que você... Isso daí é o que você faria. Ai, E que eu alguma não coisa... falei. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem alguma coisa que você, tipo, deixaria de fazer, que você se preocupou e falou, chegou aqui, não tem nada a ver, eu ouvi dizer na internet, sei lá. Alguma Nossa, coisa? eu acho que não. Não sei. Agora sim, nessa se lembrar. nessa bola aí, passa a bola, não consegui pensar algo tão rápido de que eu não. Do que você viu, então, as coisas que o pessoal faz conteúdo, fala das coisas para se preocupar, tudo isso... Então, eu acho que a gente tem hoje uma galera muito interessante que produz conteúdo. Então, tem muitos Instagrams que produzem um conteúdo muito legal. Eu acho que é interessante você ter o pé no chão e falar e saber que a sua realidade vai ser diferente. A realidade do Joel é uma, a do Xande é outra, a minha é outra. Mas todo mundo fala de conteúdos muito interessantes, que sempre tem alguma coisa para te agregar. Então, se a gente souber separar... Vai né, somando, né? você soma uma quantidade de conteúdo que a gente chega aqui, por exemplo, já preparado para os perrengues. Eu sabia que eu ia passar perrengue com inglês. Quando a gente sente, dói mais. Né? Mas eu sabia que eu ia passar, porque eu já estava com isso, de tanto ouvir as pessoas, olha, precisa de inglês. É o mínimo, né, se a gente quer sair do país. Mas a gente já veio se preparado pro sim, pro não, pro perrengue, porque a gente tem aí um Tio Canada com 1 milhão de vídeos ali sobre tudo que a gente tem dúvida. Custo de vida aqui na cidade, ele foi maior ou estava igual o que vocês planejaram? Ele estourou? Olha, eu acho que tá no que a gente planejou, sabe? A gente sabia que tudo aumentou, né, gente? Não tem como. No mundo, o Brasil né? inteiro, o mundo inteiro, tudo aumentou. Então, isso era algo nítido. Não era Você a fala realidade. abertamente o valor do seu aluguel? Oi? Você costuma Falei, falar? foi 2... É pra falar? Sim. Não, não, sim, eu queria... É uma Sim. forma delicada de eu perguntar se você fala. Sim, a gente tá no 2030. $2.000, 2 quartos. 2 quartos. E é bem bonito. E foi um achado. Super bem localizado. Super bem localizado. Porque a maioria era acima de $2.300, $2.500. A gente calculou aí um custo de vida que vai dar uns $3.000, $4.000. Porque a gente tem que pagar daycare, né? A gente tem 2 crianças que comem... Isso Come porque bem. não tem carro Come ainda, né? bem. Eu acho que o que a gente mais tá gastando é supermercado, com certeza. É aluguel, né? Mas assim, Tá, sem tirando ser o aluguel. aluguel,
o supermercado vem ali porque a galera come bem lá em casa. Você dá uns $1.000 os 4 menos. A gente calculou 1.000 e pouquinho. Mês passado eu acho que deu 1.200 por aí. Acho que as crianças chegaram. Começaram a quebrar tudo. Tô ouvindo A gente já barulho aqui tá caminhando pro fim. Achou o transporte público bom na cidade? Gente, comparado ao que a gente vivia, né? Não sei assim, da realidade das outras pessoas, mas eu, em Nova Friburgo, eu morei minha vida inteira, né? Antes de casar, numa comunidade, né? Lá era Caixa d'Água. Caixa Inclusive, d'Água. amo, sou apaixonada. É minha raiz ali, né? Minha mãe mora lá ainda. Então, eu tinha que pegar um ônibus que era Alto de Olaria, Rua São Paulo. E a gente faltava pouco sentar na cabeça do motorista, porque se perdesse o ônibus já era. Então, assim, era na porta, a gente subia em cima da parede para conseguir ir ali, era espremidinho, assim. Era uma realidade que hoje andar de transporte público aqui Top. é maravilha. Vazio. E você tinha comentado que você é muito família. E eu acho que Calgary tem esse ar muito família. O que você achou de parques para Mel, para o Romeu? Você achou que é uma cidade bem família mesmo? Eu não sei porquê, mas desde o início eu já senti isso de Calgary. Foi o que me foi transmitido. Desde que eu comecei a pesquisar, eu senti assim, é um lugar família. É ali que eu acho que os meus filhos vão ficar bem. E me lembra muito também lá da minha cidade, que era uma região serrana, então tinha muita montanha. A gente era rodeado por montanha. Então, eu falei assim, é lá. E quando a gente chegou aqui, eu não sei porquê, eu acho que eu não via muito vídeo de parquinho. E agora que o meu hobby tem sido conhecer os parquinhos da cidade. Tem um aplicativo depois que eu preciso passar pro Xande, aliás. E aqui são mais de 1.100 Tem um aplicativo que mostra os parquinhos com nota e foto. Caramba! São mais de 1.100 parques aqui passar na isso cidade. pra vocês. De graça, grátis. Deixa uma mensagem pedindo aí, ó, embaixo aqui. Se ele for demorar igual tá demorando pra mim, ano que vem vocês têm. Gente, surreal aqui. É que eu preciso averiguar, não gosto de dar informação ainda. Preciso ver se funciona mesmo. Eu nunca tinha visto algo parecido, nem, não, sei lá. Os parquinhos daqui, eles são, assim, melhores do que os que eu via nos condomínios fechados que meus amigos moravam, assim. É um negócio surreal. Nunca vi. Chão de borracha, uns brinquedos, tudo. Alguns lugares com brinquedo com acessibilidade para quem é cadeirante, para quem tem alguma dificuldade, alguma coisa, é fera, né? Eu nunca tinha visto nada que parecido. não tem em Calgary que você sentiu falta? Não tem? Sem A minha ser família pastel, sem ser pastel, caldo de cana e a família. O pastel tem. Pastel tem agora? Só fazer, só ir lá no samba, comprar massa de pastel e fazer. Mas tá tudo bem. Eu acho que é só no... Caldo de cana também tem. Tem? Então o tem Sugar tudo. Loaf tem lá, o Sugar Loaf tem. Caldo de cana tem? O quê? Eu lembrei aqueles tiozão que mandam mensagem. Caramba! É Sugar Daddy também. Sugar Loaf é uma empresa. Esses dias até teve. Ele tem um food truck que vende caldo de cana e pastel. Então tem tudo. Não, sei, mas tem um supermercado no Sunridge Mall, que é atachado ao Sunridge Mall ali. E ali tem um supermercado... lá você compra caldo de cana, você pode colocar com limão, pode colocar com hortelã. Ué, do lado da minha empresa, eu vou pra lá. Gourmet ainda. É igual no Brasil, com abacaxi. Você Então, escolhe. isso não. O que não tem? Não tem, gente. Tirando isso. Não, digo assim, alguma coisa que você falou, pô, isso daqui não tem. Eu acho que só Tirando que eu praia. senti falta foi fila preferencial. Eu tava boa. muito acostumada com fila preferencial. Porque qualquer lugar que a gente ia, eu já ia na fila Já preferencial. pega um Porque eu no tenho colo Romeu. aqui. Romeu nem quer ficar mais no colo, porque tá no meu colo, a criança no colo. E eu amamento também. Então, a amamentação, até lactante a gente tem no Brasil preferência, né? Então, eu cheguei aqui, eu fiquei, gente, cadê a fila? Aí eu tô no Costco com o Romeu aqui, eu falei, ninguém vai me dar a frente. Eu achava que todo o país tinha fila preferencial, até eu descobri que não. Aí, tá vendo? No Brasil tem um motivo para você ficar. Se você Tem fila preferencial. Então vai ter filhos. Não vai ficar velho. Senão... Mas faz falta, viu? E nem Faz preferência para idosos também. Não Não, tem. aqui não. Mas tem. em alguns supermercados, alguns lugares, tem vaga para família com crianças pequenas e para gestante. Então, vira e mexe, a gente estaciona nessas Vaga de vagas. carro, né? Vaga A gente de não tem carro. carro, a gente não procurou ainda sobre isso. E o que você tá esperando do frio? Qual que é a sua, assim... O que você tem em mente sobre o frio? Por favor. Vai ser o primeiro inverno Inverno. da Ju. A galera daqui quase me
bate quando eu falo isso, mas nós estamos ansiosos. Eu tô Vai ser a primeira 2 vez que a anos- gente vai ver neve, gente. Delícia, é bom demais. Aí eu falo, gente, tô ansiosa pro frio. Todo mundo fica, mas você é doida, você vai ver, você vai enjoar, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é a primeira vez que a gente vai ver neve. Não acaba com a nossa alegria. Não. Tudo bem que daqui a, sei lá, 6 meses a gente vai falar assim, pelo amor de Não Deus, vai. acaba. Mas agora a gente tá contando os dias. Todos os dias a gente olha a previsão do tempo e vê se vai Eu nevar. amo neve. Tô aqui 2 anos, já passei. Isso aqui vai ser meu 3º inverno. É legal demais. Eu adoro. Eu acho que a cidade fica linda. Eu amo neve. Eu acho que Cara, tem gente que não aguenta, mas Deixa eu a gente deixar tem que olhar um vocês copo meio tristes. cheio, né? Deixa eu deixar vocês tristes. Eu sei, Vai fazer neve- 23 graus semana que vem. A É. galera aí do outro lado de Toronto, de Montreal, aqui tá 28 Não, mas- graus e aí Mas tá vai assim. mudar, vai mudar. O calor tá vindo pra cá agora e vai chegar o frio aí. Só um adendo, tem 3.000 quilômetros de distância aqui de onde a gente tá, de onde que essa galera tá. Então a galera fica assim, nossa, mas tá frio. É igual você falar que, Rio Grande do Sul tá calor e o Rio Grande do Norte tá frio, quer dizer, inverso. Cara, é longe pra caramba. Ah, mas Só eu tava queria- lendo também que É, esse ano vai ter um fenômeno, não sei se é El Ninho ou El Ninha, que aqui vai estar acima do normal de calor. E lá em Toronto vai estar acima pra baixo. Ah, não acredito, gente. Eu não falei isso não, velho. Tô zoando. Não, é que eu tenho umas brincadeirinhas, só zoeira, né? Esquece. né? Não. Não, mas vai ter neve. Fique tranquila, você vai ver neve, Vamos vai ver neve. muita neve, não é pouca É. não. Vai chegar no menos 40. O primeiro ano que eu estive aqui nevou no dia 27 de setembro. A gente já tá em outubro e tem 23 graus só com sol nas próximas semanas. Não, né? mas Mas tá aqui é bom. tudo preparado, então não se Tá bom, preocupe. porque eu nem comprei casaco ainda. Então, assim, vai vir na hora certa e vai ser lindo. E não porque- se preocupe em termos de criança. Eu que tenho 3, eu falo, é tudo preparado, eles não sentem frio, eles ficam na escola até menos 20. Tem parque indoor, tem piscina indoor. Então, assim, a vida continua normalmente. É muito bom, eu gosto. Talvez a gente sinta um pouquinho, porque não tem carro, né, assim, pra levar as crianças na daycare, por exemplo, que é um pouquinho mais distante, dá uns 10 minutinhos andando. E aí a galera aí fala, olha, pega. vocês não vão aguentar. Aí pega. A galera quer, sei lá, quer falar que não aguenta. Eu acho que Mas tá todo mundo aqui, todo mundo aguenta, gente, todo chegamos mundo até faz. aqui. Tem 1,3 milhões de pessoas aguentando, só pra tua informação. Eu acho que, assim, a gente já tá aqui. A Uhum. gente não vai reclamar do que a gente viver, porque É se a bom gente demais. chegou até aqui, o resto é... A gente tá no lucro, né? Com certeza. É o que você falou até num vídeo sobre se você tá pintando Calgary, se você tá vendendo uma Calgary. Aham. São realidades de vida. Pode ser que tem uma galera aqui que já fala, meu Deus, essa menina todo dia pede neve. Mas é porque a gente nunca viu. Então, na minha realidade, Bom demais. vai ser a coisa mais linda Sim. do mundo. Então, são perspectivas diferentes. Talvez andar 10 minutos na neve ali, caminhando pra levar o meu filho na daycare, vai ser super divertido. Ou Olha não, que, a gente olha vai que descobrir. privilégio que a gente vai ter de viver num lugar que é praticamente 2 universos, né? A gente tem aqui um verão lindo, colorido, um outono colorido, depois tem um planeta branco com neve. Quanto as pessoas gostariam e sonhariam? Quantos filmes elas já assistiram de Sessão da Tarde sonhando em brincar na neve? Então, Sim. eu vejo por esse lado um baita de um privilégio. baita Vai privilégio. cansar? Lá na frente a gente conversa sobre esse assunto, mas Exatamente. enquanto isso, enquanto a gente tem Vamos energia, aproveitar. saúde, fôlego, acho que a gente tem que dar glória a Deus pelo que a gente tá vivendo e ver o copo sempre meio cheio. Com certeza. É o meu jeitinho também. Ju, para finalizar, o papo tá bom demais. Deixar aqui, a gente continua, as crianças já chegaram aí, elas devem estar. Estão lá no Nem sei basement. que horas são, a gente tá aqui, são né? 9 horas, estão lá no Tá basement cedo, agora. Mas, para finalizar, eu queria que você refletisse e pensasse uma dica que você daria para você mesmo. Se você pudesse voltar ao passado, com aquela Ju que estava pesquisando ali, cheio de medos e de ansiedades, com base no que você está vendo hoje. Se você pudesse mandar um recado para o passado, para você mesmo, o que você diria? Eu queria voltar só mais um pouquinho, pra voltar pra Julie quando engravidou com 17 anos, porque eu ficava assim, o que eu vou fazer pra sustentar essa criança? Como que vai ser o nosso futuro daqui em diante, né? Mãe solteira, o meu pai faleceu, sei lá, acho que foi 2 ou 3 semanas depois de descobrir a gravidez. Então, foi um baque terrível na minha família. E a gente passou um ano ali sobrevivendo do que vivendo. Então, eu voltaria para falar, olha, vai ser surpreendente a reviravolta, porque você vai chegar onde ninguém da sua família chegou para trazer eles para viver isso. E é isso que hoje me motiva, sabe? Eu penso assim, minha mãe vai vir. A gente tá lá tirando visto dela, minha sogra vai vir,
Futuramente, eu falei com vocês do intercâmbio, meu sonho é proporcionar isso agora pro meu irmão. Então, se eu tô aqui hoje, é por um milagre. E eu só confia. Confia porque vai ser muito mais do que um dia você sonhou pra você. Se você sonhou ali em ter um trabalho pra sustentar sua filha no Brasil, vai ser muito mais do que isso. Você vai construir uma família, você vai transformar a sua história e a história de muitas pessoas ao seu redor. Então, é basicamente isso. Confia em Deus, porque é sobre Ele. Não é sobre você, não é sobre o que você viveu no seu passado, não é sobre o que você já fez ou sobre da onde você vem. É da onde você vai e as pessoas com quem você vai levar com você. Então, é basicamente isso. É só confiar. Deus é grande para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou sonhamos, né? Muito mais. Então, a gente tem que ter fé, acreditar, porque para ele fazer um milagre gigante ou um milagrinho é a mesma coisa. Então a gente tem que caminhar. Maravilhoso. Onde que o pessoal te encontra nas tuas redes sociais? Juntos ao Norte. Todos os TikTok, tudo. Instagram, tá no YouTube. No YouTube a gente não tá igual o Tio Canada, não, que eles são mais pra frente. Tem vídeo de tudo lá, mas a gente também tem uns vídeos lá do nosso início do processo, quando o nosso visto foi aprovado, o nosso passo a passo para chegar até aqui, quanto a gente gastou de documentação, porque não só para comprovação financeira tem também o tanto que a gente gasta com documento, com curso de inglês do Gabriel para conseguir passar na prova, enfim. Tem esses detalhes lá que a gente poderia passar aqui um dia inteiro falando. Conversando. O pessoal consegue ainda acessar a sua rifa? Não, encerrou hoje, graças a Deus. Então para ajudar. Mas a loja consegue acessar a Romã também. Consegue, é minha empresa também. Top demais. E contratem ela para os designs. E, cara, top demais. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Aliás, queria agradecer você, primeiramente. Muito obrigado por contar a tua história, uma história inspiradora, uma reviravolta. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a acreditarem no próprio potencial e verem que elas podem ir longe, mas com Deus elas podem ir mais ainda adiante, né? Então, parabéns pela tua jornada, parabéns pela tua história, pela história da tua família, que Deus continue abençoando rica e poderosamente vocês aí. A gente fica muito feliz e se alegra de ver as conquistas de vocês, viu? Muito legal. Obrigado por dividir isso com a gente. Eu que agradeço. Queria só mandar um beijo para o pessoal da minha família, que eu sei que vai estar em peso aqui. São todos fãs do Joel, porque quando a gente começa a falar de Canadá, eles começaram também a seguir, né? Para ver o que é isso, para onde a gente ia. E a gente foi apresentando ali uns perfis que a gente achava legal. E o Joel foi um deles, inclusive a minha mãe, super fã. Beijo, mãe. Beijo, sogra. Beijo, sogro. Todo mundo que me assiste aí da minha família. Que eu sei que eles vão estar aqui presentes. Todo mundo do meu Instagram também, que eu sei que vai vir para assistir o vídeo, porque tá muito bom. Só falar para não esquecer de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no Spotify também. Para quem não conhece, o Joel tem mais de 400, quase 400 vídeos. Tem tudo, gente. Mostrando Calgary para você quiser conhecer. Então vai lá, se inscreve. E quem quiser entrar em contato, tem um e-mail que é contact@tucanada.ca. E parabéns, igual o Joel falou. Segue e pessoal, firme. desculpa as brincadeiras. Hoje talvez eu me excedi, que eu tô muito à vontade. Aqui a gente tá zoando as brincadeirinhas. Se alguém ficou ofendido com alguma coisa, me desculpem. Deixem um comentário, um elogio, um apoio, um incentivo para a Ju aqui nas mensagens. Se inscrevam, compartilha, não esqueça o like. Vão lá nas redes sociais dela lá e bomba nos likes lá. Pessoal, muito obrigado e um brinde para finalizar. Um brinde. Sucesso. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho.